É com imenso prazer que eu tenho a Ju como convidada hoje, a Juliana Sperandio. É Sperandio, né, Ju? Falei certo. Esperandio, mas em São Paulo, Sperandio. eu sei que lá para São Paulo o pessoal fala esperandio, até fazer uma piada, tá esperando o quê? Vive esperando o quê? Mas não, é do italiano e Dio, esperandio, né? Tipo, esperando Uhum. Deus, que seria a tradução do Eu nome. até tentei falar certo, sabe? Mas tá tudo ótimo, não esquenta não. Bom, a Ju, ela vem nesse processo de despertar de consciência, vem adquirindo muita experiência, eh, trabalha com hipnoterapia também. Inclusive, eu fiz uma sessão com ela, foi super gostosa, foi super bacana. E hoje nós vamos falar sobre o que, Ju? A gente vai falar de habilidades psíquicas, como Habilidades expandir a psíquicas. consciência e contatar. Eu sou muito daquela que eu defendo a ideia de contatar o guru dentro de você, né. Ótimo. Então, a gente quer esclarecer um pouquinho como que funciona, né, Pedro? Assim, Uhum. desmistificar também, tem muitas pessoas que têm medo ou acha que é um dom que poucas pessoas têm, né, e falar um pouquinho sobre como desenvolver, como é, como que não é, talvez compartilhar algumas histórias pessoais aí, vamos ver Sim, como que você vai o sabe papo. que história particular de contatos, com os nossos amigos extrafísicos, eu tenho alguns. Alguns, uma meia dúzia ou mais, eu acho. Mas, assim, é interessante que no meu processo do despertar de consciência, eu achava, Ju, que esse contato espiritual era uma coisa mística e que eu nunca teria, porque eu vou ser bem honesto, já falei para todo mundo aqui, quem me acompanha sabe disso, eu e uma porta para sensibilidade energética espiritual era a mesma coisa 15 anos atrás. Eu não sentia lufas nenhuma. Então, para mim, era algo místico e a gente acaba delegando, né? Você vai numa consulta, você passa por um centro espírita, vai no centro de umbanda, vai não sei aonde e tal, você acaba delegando isso. E na verdade não funciona bem assim, né, Ju? Não, eu também, olha, gente, dizem que crianças vê aura, né, que criança é psíquica. Eu tenho memória, assim, tipo, de 1 ano de idade, 2 anos de idade, eu tenho memórias bem cedo ali na minha vida. Eu lembro da minha mente sendo bem quieta, de estar observando o mundo, sabe, mas nada psíquico, nunca vi nada, nunca vi uma aura, nunca vi nada. Então eu nunca tive essa habilidade e eu tinha a mesma impressão que o Pedro, sabe, que era um dom de algumas pessoas e que eu jamais veria. E quando eu tive um chamado, o chamado foi o seguinte: eu encontrei um livro que se chama Os Guias Espirituais Ensinam um Caminho, da Sanaya Roman e do Dwayne Packer. E quando eu estava folheando aquele livro, eu recebi um download de informação meu, da minha alma, algo bem místico, assim, uma experiência bem, bem mística. E também recebi esse: você tem que fazer isso, você tem que aprender a se comunicar com a gente, com os guias. Uhum. E o mais impressionante é que eu passei 1 ano, porque é uma crença popular brasileira que, se você tem o canal aberto, trata bem, senão tua vida vai ladeira abaixo, né, você vai ficar louco, vai ficar na sarjeta, vai dar tudo errado, cuida bem desse teu dom aí, que não é muito bem um dom, né, tá mais pra algo ruim aí na tua vida. Eu passei 1 ano lidando com essa crença limitante, para tirar ela assim, quando eu pesquisava falar com os guias em português, eu encontrava um tipo de conteúdo, quando eu pesquisava channeling em inglês, eu encontrava outro tipo de conteúdo, daí eu comecei a pesquisar mais e mais em inglês, porque realmente, assim, tipo, para os americanos que estão mais acostumados com essa questão da canalização e tal, é uma coisa mais normal, tipo, todo mundo pode. E é luz, é bom, é GPS para a vida. Então, assim, eu lidei com medo por 1 ano, antes de começar a treinar para desenvolver esse contato. Como que foi para você, Pedro? Então, Ju, você sabe que assim, o meu processo de despertar, de cuidar do meu ser, envolveu muita limpeza energética, até eu começar a ter a minha sensibilidade. E Uhum. de tudo começar a vir mais à tona, com mais força e frequência, né? E acabei descobrindo algumas outras habilidades, além de sentir a energia do local, que sentir a energia das pessoas, do ambiente, tudo, para mim é uma coisa tão fácil. E eu sei que para muitos não é tão simples assim. Mas quando eu comecei nesse processo de entender e tudo mais, nos cursos que eu fazia de terapia quântica, tinha algumas pessoas que falavam assim: ó, toma cuidado com energia de centro espírita. Por quê? Porque se você não tiver preparado, você volta mais carregado.
né, que você tá cheio de espírito, assim, você de energia ali, e se você não estiver bem, essas energias voltam com você. Né? Então eu fiquei com certo receio e medo e evitei por muito tempo, por alguns anos, de ir no centro espírita por conta disso, né? Até que teve um momento, é engraçado isso, eu conversando com meu mentor na época. Eu não sei se você sabe, Ju, tem é que assim, tem, na verdade era o mestre, né, que estava comigo, mas os mestres eles mudam, né, conforme a gente vai evoluindo, alguns seres extrafísicos eles vão mudando, porque eles, conforme a gente vai aprendendo e desenvolvendo, vem um mais, não é capacitado, mas que tem mais afinidade com o assunto que a gente está Alinhado. desenvolvendo, né? Uhum, eles Então, trocam. sim. É E, interessante. e na época tinha um mestre que estava comigo, eu chamava ele de mentor, e eu nunca soube o nome dele. Que, aliás, Hum. entender o nome deles é uma coisa para mim desafiadora, é muito difícil para mim. E eu até desisti de nomeá-los, chamo de mentor, de mestre e tudo mais. Mas assim, eu lembro que eu estava conversando com um e eu falei: "Ah, um amigo meu me chamou para ir no centro espírita, tal, e eu não sei se eu vou, não sei se eu estou preparado para ir, porque se eu não estiver bem no dia que eu for, eu vou voltar para casa muito mais carregado". E assim, eu tenho um cuidado muito grande com a energia aqui de casa, né? Porque se você não puder abrir a sua guarda dentro de casa, é complicado, né? Então a casa como é que fala mesmo, Ju? É o nosso Santuário. santuário, exatamente. E daí eu levei uns anos, até que teve um momento que eu conversando com esse mesmo mestre, ele falou assim: "Acho que eu estou pronto para ir. O que que você acha?" Eu falei assim: "Eu também acho que você está pronto para ir." Que antes ele falou assim: "Acho melhor você não ir não, viu? Espera um pouquinho para você ir." Assim, quando eu comecei a frequentar, foi quando eu comecei a perceber a minha capacidade, que além de sentir energias, né? E foi interessante, Ju, que, assim, eu trabalho com energia de cristal. Eu consigo projetar, por exemplo, se eu mentalizar e projetar, eu consigo projetar, por exemplo, aí onde você está, uma drusa de quartzo rosa, para manter a energia gostosa, purificar e tudo mais. E eu fazia isso, mas eu nunca percebia, porque eu não vejo, eu não tenho uma clarividência desenvolvida. Então eu fazia na fé e acreditava que estava ali e ia, né? E nesse dia que eu fui, essa primeira vez que eu fui no centro espírita, me chamaram para participar da mesa mediúnica. E eu falei: "Gente do céu, o que que eu vou fazer nessa mesa agora, né?" Eu nunca participei de uma reunião mediúnica, né. O máximo que eu fiz foi assistir uma palestra e tomar passe, eu nunca participei de uma reunião mediúnica. E o que que eu fiz? Eu mentalizei energias positivas e projetei uma drusa, acho que era de quartzo rosa e ametista, ou era acho que era quartzo rosa. E daí no fim da sessão, né, da reunião mediúnica, Ju, o preto velho que presidia a mesa naquele momento, ele virou e falou assim: "Eu quero agradecer o fio que colocou o cristal aqui na mesa, que ajudou bastante os trabalhos nossos aqui." Eu, assim, morreu assim, sabe aquela coisa que você tá quietinho, não quer que ninguém te veja, não quer que ninguém te observe, e na hora que ele falou, eu falei: "Nossa vida, o que que eu faço agora?", né. E tinha um amigo que eu tinha comentado, eu aprendi a projetar energia de cristal, eu projeto Te cristal. entregou, Daí ele dedurou, virou assim: aí "Ô, foi Pedrão, é ele. com você, é você." Eu: "Gente do céu." Daí ele me deu uma rosa, tal, e foi onde eu tive a comprovação de tudo aquilo que eu fazia na fé, em Uhum. mim e nos meus amigos, né, realmente funcionava, sabe. Mas assim, essa questão, né, voltando aqui, né, a gente eu contei uma passagem aqui, mas voltando, sabe, Ju, para essa questão de desmistificar o que é místico, né, essa comunicação com seres extrafísicos, nessas nossas capacidades parapsíquicas, eu vejo muito como uma antena de Wi-Fi, né? Que as frequências, as ondas estão aí e vai do nosso desenvolvimento para conseguir entender e captar isso daí para poder compreender melhor, né, esse mundo espiritual, né? Sim, bom, uma das coisas que eu sempre falo é que eu vejo mediunidade como um direito de nascença, não é um dom. Nós estamos tendo uma experiência humana, nós somos um ser de energia, então assim, o teu sentido primário seria ler energia, que a gente desaprendeu ou aprendeu a ignorar. Então eu vejo como um direito de nascença,
Todo mundo tem, em maior ou menor grau. Eu até comparo, assim, com flexibilidade dos bebês. Todo bebê nasce flexível, certo? Alguns têm mais geneticamente falando, outros têm menos, e dependendo do crescimento daquele corpo, de como ele se desenvolve, vai chegar em fase adulta ou travado ou super flexível, em vários graus, não é? Mediunidade é a mesma coisa. Então, todo mundo nasce com uma certa abertura, assim, de conseguir sentir além. Mas daí, conforme vão cortando as nossas asinhas, dizendo que é imaginação, que é criatividade, que essas coisas não existem, ou até pessoas que eu já conheci que viam, né, que daí é aquela genética que já favoreceu aquela pessoa pra caramba, via com os olhos como se fosse coisa física, quando várias pessoas já me contaram isso: "Ah, quando eu comecei a perceber que os outros não viam, aí eu parei de ver", porque daí você para de acreditar. E depois em fase adulta, se a pessoa busca, retorna, né, daí ela consegue Uhum. ver. Então, eu vejo muito como um direito de nascença. Eu acho que, assim, até é uma questão da consciência mesmo, porque a nossa consciência, aqui onde a gente está, ela é multidimensional. Aqui a gente está na terceira dimensão, está focado na terceira dimensão, mas a gente coexiste paralelamente em outras camadas. Desde a do mundo astral até lá na fonte, até sabe lá Deus quantas dimensões paralelos. Então existe uma extensão da nossa consciência, nessas multidimensionalidades que existem. Então por isso que eu falo, é uma questão de direito de nascença mesmo, tem que reaprender, tem que treinar, é muito através do campo mental, prestar atenção, né, e pode ajudar muito, assim, tipo, para quem tem medo, trabalhe com seus medos, conhecimento vai ajudar com os medos, mas eu super recomendo, eu sou uma pessoa que eu desenvolvi para contatar os meus guias só para GPS da minha vida, eu não faço leitura para as outras pessoas, eu não fico intermediando os vivos e os mortos, não quero usar essas habilidades para isso. Tem várias pessoas que me pedem: "Ah, dá para você fazer uma leitura para mim? Dá para você", não, não é o que eu faço, eu posso te ensinar a fazer, vai lá em meditação e faz. Mas eu prefiro ficar com a minha antena sintonizada na estação certa com aquele propósito que é GPS para minha vida. Mas é claro que assim, daí vai depender de cada um, né, tem pessoas que abrem para ler tarô, para ajudar outras pessoas, tem pessoas que trabalham como médium entre os vivos e os mortos, faz parte do propósito deles. Daí claro que assim, vai de cada um o propósito, a vontade, o chamado de cada um para sentar e desenvolver. Então, sabe, Ju, você falou uma coisa agora que parece que tem uma cutucadinha aqui em mim, porque eu acho que até por conta do meu desenvolvimento e como se deu, eu sofri muito com as energias mais densas, né? Uhum, E até pelo histórico, né? Depressivo e tudo mais. E eu acho que essa busca de cuidar, limpar e afastar, encaminhar e tudo mais, acabei, entre aspas, né, especializando em ficar encaminhando o espírito solto que está aqui, sabe? Então, o que é que acontece? Quando a gente fica muito bom em alguma coisa, aparece mais dessas coisas, né? E você falou um uhum, negócio que é o que eu estou fazendo neste momento, que é sintonizar com aquilo que é melhor para mim neste momento. Ao invés de abrir muito campo e ficar, né, fazendo muita coisa, eu estou dedicando muito do meu dia para realmente sintonizar a minha antena para aquilo que é melhor para mim. É lógico que no atendimento e tudo mais, aí a coisa é um pouco diferente. Criar hábito é muito interessante, sabe, Ju? Uma coisa uhum, que é, você não faz leitura para os outros, mas eu costumo fazer, e quando eu faço as leituras para os outros, é assim, é tiro no centro do alvo, acerto sempre na mosca, sabe? E é uma coisa tão natural, você ver e perceber e fazer para mim, e quando eu paro que vou fazer para mim, sabe o que acontece? trava. Me encho de dúvidas, me encho de Ah, dúvidas. Porque isso assim, para mim é eu fico me questionando, sabe, Ju, será que é? Será que não é? Mas eles me falaram isso, mas pode ser aquilo. Mas e não sei, sabe, gente, começa. E é engraçado, né? hum, Às vezes eu entro numa discussão, né? Eu brinco, né? Às vezes tenho DR com o mestre. Algumas vezes eu estou conversando com o mestre Saint-Germain e às vezes entro em DR com ele. Falo, mas, mestre, isso não está certo. Eu acho melhor assim. O que você acha? Daí vem a informação, eu acho assim. Né? Não é melhor assim? Ou eles trazem, falo, mas olha, eu fico contestando, sabe, o que eles trazem. Né? E muitas vezes o mestre acha até engraçado isso, que quando antes de começar uma canalização, é um hábito meu questionar quem está aqui comigo. Por quê? Porque já aconteceu de eu dar comunicação e vir uma informação que é um ser e não é, sabe? Então já aconteceu muito comigo. Então, antes de passar uma informação e tudo mais, eu questiono o máximo que eu posso questionar e fico analisando bem a energia para ver se é isso mesmo, sabe? Depois que eu percebo que é, daí eu relaxo e o negócio flui, sabe?
Mas até me perdi o que eu estou falando, mas assim, esses questionamentos, né, internos meus, vem como uma, como é que eu posso dizer, um receio de estar me julgando, entendendo errado e ser um produto do ego, sabe? Quando você passa, será que não é meu ego? Será que é? Será que é verdade? Será que não é? Daí eu começo a questionar e daí o negócio se perde, sabe? É muito engraçado isso. Mas, né, é normal ficar inseguro, você vê, mas é tudo uma questão de crença, né, porque, por exemplo, tem uma série na Netflix de um cara que é famoso em Los Angeles que ele faz comunicação entre os vivos e os mortos. Ó, pelo da minha gata aqui passando, gente, desculpa. Ele faz essa comunicação e na série ele tá falando da dificuldade que ele tem em relação a um problema pessoal com a mãe dele, com um parente que já tá morto e tal, e pra ele mesmo ele não consegue acessar. E é uma coisa que para mim eu fico tão passada que eu falo assim: "Como assim? Se você acessa para todo mundo, você tem que ter conseguir acessar para você". E provavelmente tem a ver com crença isso, porque no meu ponto de vista, a minha crença limitante, que eu não faço leitura para os outros, é porque eu já conheci pessoas que fizeram leitura de tarô e travaram a vida por causa do que foi profetizado. Entende? Então, Uhum, eu já conheci pessoas que foram ler carta e a cartomante, o pessoal que lia falava assim: "Não, esse é o homem da tua vida, é essa pessoa que você vai ficar", e não era. E a pessoa amarrou anos a vida dela por acreditar no que a pessoa que leu então eu entendo a responsabilidade que é você guiar alguém, e essa é uma responsabilidade que eu não quero, entendeu? Onde está a minha entendi. limitação, eu prefiro canalizar para mim, canalizar errado e me ferrar, mas pelo menos é só eu comigo mesma, do que fazer isso para alguém. É muita Mas responsa. sim, é muita responsabilidade mesmo. Mas assim, eu sempre falo para as pessoas que, por exemplo, quando vem uma informação, é um fragmento da verdade. É a mesma Uhum, coisa, a gente está conversando, eu falo sempre para as pessoas isso. Se você olhar aqui, se você perguntar assim, Ju, o que que é isso daqui? Ah, um negócio verde. É verde, verde. Eu falo, não, não é só verde, tem uns negócios dourados aqui. Daí você vai brigar comigo. Não, Pedro, é um negócio que só tem verde. Diferentes tons de verde. Não, tem dourado, tem prata. uhum, Daí você vai falar assim, não, só tem verde. Daí a pessoa que está vendo aqui, só tem verde. Mas esse lado que eu estou vendo tem prata. Daí eu vou ver se, sim, nossa, a Ju estava certo, só tem tons de verde. Mas quem está vendo aqui, vê outra coisa. sim. Então, o que acontece? Muitas vezes a informação que a gente traz, eu sempre deixo claro que é uma parte da verdade. Uhum, A verdade total, a pessoa precisa abrir a mente para poder entender o todo que ela está querendo entender ali. E que essas previsões, eu também não gosto de fazer previsão. Né? O que eu faço é leitura energética, se tem coisas do passado para resolver, a gente resolve e tudo mais. Mas, assim, quando um cliente meu me pede para fazer uma previsão, o que, que você vê? O que, que você acha? Vai dar certo? Não vai? Eu falo, vou te dar uma possibilidade. Se você mudar um X da questão aqui, já vai mudar o mudou. resultado. Já mudou tudo, ainda mais quando você está desperto, você cocria a sua vida e você vai mudando, né? As coisas vão mudando. Então, o que acontece? Então, é importante a gente ter essa consciência de que aquilo que eu levo, que você traz e que as pessoas falam, é um pedaço da verdade, né, Ju? Do que a Uhum, gente consegue entender como o que a espiritualidade traz. Mas voltando aqui um pouquinho, é que assim, o assunto espiritual é tão gostoso que a gente acaba abrindo muita coisa, a gente vai divagando, né? E aqui a gente uhum, está falando mais de habilidades psíquicas, né? E, uhum. Ju, me fala uma coisa, como que você fez o seu desenvolvimento para você poder conversar com seus mentores? Meditação, 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 gente. 2 anos, 2, 3 vezes por semana, com a intenção então, tipo, o livro ele ensinava a fazer uma certa visualização. Hoje em dia, né, que isso foi lá em 2010, a internet não era o que é hoje. Hoje, se você for no Spotify, no YouTube e colocar meditação ou hipnose, conexão, eu superior, guia espiritual, você vai achar vários áudios, vários. Mas na época, assim, a gente comprava livro, né, a internet não sei se você lembra, Pedro, mas tipo 2010 não tinha muita coisa, né, não era muito não tinha o que tinha hoje de acesso de conteúdo, de vídeo, de coisa, de áudios gratuitos, não era assim.
Então o livro ele ensinava você a fazer uma intenção, fazer uns passos de visualização, que seria você relaxar o teu corpo físico, você visualizar, imaginar coisas que eu não lembro agora como estava no livro, porque isso foi muito tempo atrás, mas seria tipo, imagina um caminho levando para o topo de uma montanha, com a intenção de falar com o seu guia, daí quando você chegar no topo daquela montanha, imagina que tem 2 bancos, você senta em um banco, convida o guia para sentar no outro, sabe, você vai fazendo exercícios de imaginação mesmo, de visualização. Hoje o que eu faço é, eu coloco a intenção, expando e subo, vou lá para o cosmos, vejo o sistema solar, mas assim, qualquer símbolo que você usar que demonstre elevação, né, de consciência, subir uma montanha, subir um lugar perfeito, um lugar calmo e tal, e que você chama o teu guia, e você imagina ali a conversa com ele, você dá espaço para a imaginação. Uhum. Então eu passei a fazer fiz esse treinamento por uns 2 anos e gente, de boa, parecia que eu estava inventando tudo. Porque no começo é isso que parece, que você tá ficando doidinho, que é tudo imaginação, que você tem vozes na cabeça que você tá ficando maluco e que você tá inventando coisa. Só que daí começa a acontecer umas coisas bem estranhas. Assim, por exemplo, eu meditando, eu sentindo 2 presenças, como se fosse uma presença aqui do meu lado aqui, uma ali atrás, aquele ali é quem eu ia conectar e esse daqui estava auxiliando. Aí esse daqui vira e eu escuto claramente dentro da minha mente, ele está tentando acessar o seu sistema límbico. Aquilo na hora, meu ego entrou com tudo, falou: "Mas que cacete que é o sistema límbico?". Aí minha mente na hora começou: "Espera aí, limbo? Limbo, né, braço, perna. Uhum. Limbo, purgatório. O que que é um sistema límbico?". Óbvio, né, porque eu não consegui mais meditar, mas daí eu fui na internet, e o sistema límbico é uma parte do cérebro que é responsável pelas emoções. Então, quando você começa a ouvir algo assim, telepaticamente, que você não faz ideia do que seja, e que é pertinente, porque querendo ou não, a canalização, o contato com eles é pelas ondas cerebrais. Uhum. Né, não ia ser pelo purgatório, pelos braços e pernas, como passou pela minha cabeça. Então, você começa a ouvir coisas assim, começa a concretizar, e é incrível. Assim, uma outra confirmação que eu tive, a minha mãe ia me encontrar muito em São Paulo, quando eu fazia voo, e ela saía do Hyatt para o Barra Funda de metrô, às 10 da noite, tipo 9 da noite, sabe. Então, Uhum. óbvio que eu ficava preocupada, São Paulo, né. Aí eu sempre falava: "Gente, acompanha ela", e eu ouvia, assim, em inglês, né, porque na época eu falava muito inglês, ela foi, "She's been delivered safely", que seria, tipo, ela foi entregue com segurança, daí, tipo, 2 minutos depois vinha a mensagem dela: "Filha, tô no ônibus", sabe. Então, tipo, quando começa a acontecer umas coisas assim, você fala assim: "Tá, não é só imaginação, tem alguma coisa a mais aqui acontecendo". Você sabe que isso é muito interessante, porque antes de tudo, falar boa noite aqui para o Alpha Centauri, para Lana, para Lilian. A Lana falou que realmente é engano, né? Que não é toda a leitura que bate, que tem que ter Uhum, responsabilidade e cuidado, né? Saber com quem você está consultando. Mas o mais importante é o consulente, quem está indo, né, na consulta de tarô, está fazendo, permitindo que uma pessoa faça uma leitura energética e tudo mais, que ela saiba que é um fragmento da verdade, né? O que acontece muito, Ju, que eu vejo muito nos meus atendimentos e nas minhas mentorias, é que muitas vezes as pessoas elas acabam querendo entregar todos os problemas dela para a espiritualidade e espera que eles façam assim, ó, sumiu tudo. E não acontece bem assim, né? Não é bem isso que acontece. Eu lembro uma vez que eu estava no meu processo de divórcio, Ju, e o mestre que estava comigo, já nessa época já era outro, era um preto velho, pai Joaquim. E eu lembro de sentar eu trabalhava numa empresa de telecomunicações, e daí assim, passei momentos de estresse, de cansaço e de causa emocional, que você fica numa gangorra emocional, né, no meio do divórcio. E daí eu estava muito estressado, com o emocional tudo bagunçado, eu falei: "Ah, vou sentar e vou chamar o mestre para conversar comigo, que eu não estou dando conta, eu não estou conseguindo me organizar mentalmente as coisas". E eu lembro que eu sentei e para complementar o que a Lana falou, né? E foi assim, mestre, pai Joaquim, senta aqui do meu lado. Senta aí. Desse jeito, senta aí. Ó, tá acontecendo isso tudo mentalmente, porque a gente se comunica com eles telepaticamente, né? Se você verbalizar, eles vão ouvir, mas antes de você verbalizar, eles já entenderam o que você quer falar. E eu falando, não, eu acontecendo isso, eu não sei o que eu faço.
tô cansado, eu quero sair dessa gangorra emocional, desse caos emocional. E eu escutava a voz dele calma, assim, pensava, virava para mim e falava assim: Ju, filho, você sabe o que tem que fazer. Eu, pai Joaquim, pelo amor de Deus, eu não sei o que fazer. Mas você sabe, filho, faz o que você sabe fazer. Né? E é bem isso, né? Complementando o que a Lana está falando, né? A espiritualidade ela traz e nos mostra um leque de informações para você poder decidir o caminho que você vai tomar. Né? Porque se você vai numa leitura de tarô, por exemplo, e essa leitura, a pessoa fala uma coisa e você toma aquilo como verdade, aquilo vai acontecer. Mas se você, por exemplo, você viu numa leitura de tarô que você vai perder o emprego. Daí você vai ficar desesperado que vai perder o emprego, você não pode perder o emprego, e vai ficar com aquilo na cabeça, e de fato vai acontecer de você perder o emprego. Mas você pode tomar a decisão de falar assim: já que o Tauro me falou que eu vou perder o emprego, eu posso tomar atitudes neste momento e ações para que isso não ocorra. Né? Você age com mais responsabilidade no ambiente de trabalho, respeita um pouco mais as pessoas, aumenta um pouco a sua produtividade, dificilmente eles vão te mandar embora. A não ser que a empresa esteja passando por dificuldade financeira e tenha que cortar custo. Mas se não for isso, você está produzindo mais, você está tratando os seus amigos de trabalho melhor, né? E está se comunicando melhor dentro da empresa, eles não vão te mandar embora. Então, é uma mudança de postura. Agora, se você vai e fica assim, vai me mandar embora. Quando será? Vê o gerente chegando, será que vai me chamar para me mandar embora? Daí você acaba co-criando, né? Que você está vibrando naquela energia. E é aí, sabe, Ju, que entra essa questão do parapsiquismo, né? Que a gente tá. Eu estou olhando aqui para lembrar, que eu esqueço toda hora. É muito normal, sabe, Ju, nas minhas lives, se eu não olhar o tema, eu me perco. Porque a informação começa a vir e vai, e assim, a inspiração às vezes chega, eu acabo abrindo muito, e daí eu lembro de voltar e olhar o que é, né? Mas as habilidades psíquicas começam aí. As pessoas não percebem, porque se você permite que a sua mente acredite naquilo, você vai emitir um padrão vibracional, um padrão de onda mental, que de tanto pensar daquela forma, você acaba colapsando a onda e aquilo acontece, não é? Você sabe que você está me falando isso, mas isso me lembrou uma coisa que aconteceu comigo, a história pessoal, que uma taróloga previu que eu ia sair do meu emprego, que minha vida ia mudar, tá. Eu fui em 2019 ver a carta e ela virou e falou assim: "Você vai, até final do ano", 2019, mas ela errou o ano, tá, que só aconteceu 2020. Ela falou: "Tua vida vai mudar completamente". Eu: "Não, de jeito nenhum, não vou largar a aviação, você acha que eu vou largar? Eu comprei apartamento aqui em Dubai, eu tô com a dívida do apartamento, não, não vou embora, adoro meu trabalho, quero continuar voando, ganho bem, não vou ter não". E ela assim, coitada, eu meio que reagi tão mal dela falar aquilo, que ela: não sei, de repente Abu Dhabi, de repente você vai trabalhar lá na Etihad". Mas o mais engraçado ela não falou de demissão, né, ela falou que a vida ia mudar e realmente em 2020 veio a pandemia e eu tive uma série de avisos do universo e acontecimentos que me fez mudar a perspectiva. Fui eu que tomei a decisão de vir embora para o Brasil e acabei vindo realmente até o final de 2020, no caso, não foi de 2019. Então, às vezes, eles captam coisas que tá, né, não é nem a questão, sabe aquela coisa dos marcos? A gente tem marcos na nossa vida, né? Uhum, Eh, um dos marcos de sair do Brasil, por exemplo, é uma coisa que desde criança eu sabia. Eu tinha uma avózinha, quando eu tinha 10 anos, não que eu sabia, a vozinha só falava assim, a intuição, né, aprende inglês, você tem que falar inglês igual a língua mãe. E eu tinha gente, eu fui criada por mãe CLT, salário mínimo, divorciada, tipo, sabe, livro e viagem eram coisas que não eram cogitadas, porque comida era uma prioridade muito maior, roupa, né, então tinha outras prioridades de sobrevivência, livro e viagem era supérfluo. E desde pequena eu tinha aquela vozinha. Aprende inglês, você vai precisar, fala inglês, aprende inglês. E eu era daquelas crianças que olhava avião e falava assim: "Será que um dia eu vou entrar num desse na minha vida?", sabe, chega a ser irônico. Aí fui aprendendo inglês, traduzindo música sozinha. Naquela época não tinha internet, era os LPs de vinil, sabe, com as letras uhum, atrás do Roxette, dicionário na mão, caderninho, sofrendo horrores para entender algumas palavras, tipo, aqueles verbos well, will, did, do, pegar get, eu pegava aquilo no dicionário e falava: "Que isso?". Mas fui traduzindo.
Aí quando deu 25 anos, 24, a voz voltou: "Agora você precisa sair do país. Vai para qualquer lugar que tem emprego seguro, tem", né. Aí a voz voltou, daí eu comecei a ir atrás de sair e saí mesmo, fui para Dubai. Então é interessante, a gente sabe essas coisas, é isso que eu falo para as pessoas, eh, é muito importante você aprender a acessar o guru dentro de você, porque tem uma camada mais expandida da tua consciência, que sabe de todo o planejamento da rota que é melhor para tua vida e para tua jornada, sabe. O que que a gente sofre é quando a gente teima, é quando a gente não quer. Por exemplo, se eu não tivesse aceitado o meu chamado de voltar para o Brasil, eu estaria em Dubai, mas eu teria me ferrado tanto, gente. Primeiro que o prédio onde eu comprei o apartamento foi condenado, 1 ano depois que eu vendi o apartamento. Então eu ia ter uma dívida sem ter um apartamento, já começa por aí. Então se eu tivesse ficado lá, sabe lá Deus o que que ia virar da minha vida, sabe, só por causa dessa história aí desse apartamento. E eu voltei, estou trabalhando com o que eu gosto, estou sendo feliz. É fácil? Não é fácil, é claro que assusta, você largar uma coisa que é segura, porque nada é seguro, né, entenda isso, que na vida tudo pode acabar rapidinho, para seguir um grito da alma não é fácil, é pular de um precipício, mas acaba dando certo. E acaba sendo o melhor caminho, só que você só entende quando você começa a ter a coragem de ouvir e ir atrás. E querendo ou não, assim, é aqui dentro, sabe, é o teu planejamento de alma, os teus guias, o teu eu superior são níveis da tua própria consciência, é o nível da tua consciência que decidiu que filme que ia assistir, e sabe lá Deus por que motivo. Então, esse nível tem as respostas que você precisa. Até falo isso para todos os meus clientes, né, eu não sei se eu cheguei a falar isso para você na sessão, Pedro. "Ó, eu sinto que é isso, mas eu posso estar errada, porque eu tenho as minhas crenças, eu tenho os meus julgamentos, eu tenho as minhas ideias pré-concebidas, e talvez por causa disso tudo, o que eu estou percebendo de você pode estar errado, está distorcido, a minha lente não é límpida", entendeu. Então Uhum. entre o que eu vejo para você, para outra pessoa, e entre o que a pessoa vê dentro dela, é completamente diferente. Então, o que a pessoa vê dentro dela, com a alma dela, ou com a essência dela de aprender a escutar, vale muito mais do que qualquer outro profissional possa te dizer. Por Sim, isso que eu é, incentivo. é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Aprender a ouvir a intuição. É uma coisa, sabe, Ju, que é super gostoso de fazer. Eu costumo fazer. Eu até preciso fazer um pouquinho mais. Estão me falando aqui, você costuma fazer, mas você costumava. É engraçado que a gente está. É engraçado que em live, em atendimento, às vezes eu estou falando, eu sempre escuto isso, você está falando isso, mas tem que mudar isso aqui em você também, tem que fazer aquilo lá em você É. também. Eles vão falando aqui para mim. Mas assim, eu costumava, quando eu trabalhava no corporativo, quando eu voltava para casa, tinha alguns caminhos que eu poderia fazer de carro para chegar em casa. O que eu fazia? Eu utilizava a minha intuição para ver que caminho que eu ia seguir. Porque, às vezes você pega trânsito, tem acidente na estrada e tudo mais. Então eu comecei a ouvir o que o meu coração falava. Eu imaginava eu seguindo um caminho e sentia que estava reverberando aqui dentro de mim. Eu imaginava seguindo pelo outro caminho e sentia aquilo que estava reverberando. Aquilo que era mais gostoso, eu seguia. E é muito bom porque você, assim, eu lembro de seguir e chegava em casa. Daí teve uma vez que eu segui, cheguei em casa, falei, nossa, mas eu demorei muito mais que o normal, né? Daí me falaram assim, se você Isso. tivesse pego outro caminho, você ia demorar muito mais, né? E teve uma vez que eu teimei. Eu fiz isso, estava voltando para casa e senti que era mais gostoso por aqui do que por outro lado. Eu falei, eu vou por outro lado para ver o que vai dar. E fui. Peguei um trânsito, Ju, eu levei mais de uma hora para chegar em casa, né. Teve um acidente na pista, alguma coisa assim, e assim, eu demorei horrores para chegar em casa. Então, seguir a intuição é muito simples, né, os mestres sempre falam, né, Ju, né. Gente, pra falar um pouquinho mais aqui, a Ju, ela estuda muito mais do que eu. Todo o conhecimento que eu tenho é muito mais intuitivo, a Ju é muito mais de ler, né, Ju? Apesar que faz tempo que você não, Ah, faz tempo que eu não leio, gente. Hoje em mas dia eu ela escuto estudou bastante já, né, podcast. Ju? Putz, eu devorava livro, hein. Ah, mas você tem um bom acesso, só que, Pedro, é aquela coisa que eu falo até para o pessoal que me segue, várias vezes eu já falei, meus guias gritavam, eu ouvia por telepatia, eu falava: "Ai, que legal, tô aprendendo", eles falavam: "Você não tá aprendendo, você tá relembrando, você tá relembrando, você tá relembrando", entendeu. Então para mim os livros foram só o gatilho, eu sempre tive um cérebro muito matemático, Pedro, muito. A minha mente sempre foi muito lógica, linear, cética, até hoje eu sou cética.
Até hoje, tipo assim, se me mostra uma coisa paranormal, a minha primeira tendência é duvidar. E já pensar como que aquilo foi feito falsamente, entende? Uhum. Então até hoje eu tenho uma mente cética, então ler é o caminho. Não tive acesso muito fácil tendo uma mente assim, mas ainda bem que você teve acesso. Eu já conheci outras pessoas, teve uma menina que fez o curso da Dolores comigo, que ela acessava também, ela não tinha lido um único livro na vida dela. E ela acessava, ela se comunicava direto, tinha o nível de conhecimento que eu tenho, então fica tranquilo. É até mais fácil para vocês que acessam do que para pessoas que nem eu, que tem que sair lendo um monte de livro. É, a Lana falou aqui que não parece não, parece que você tem acesso direto, e parece mesmo que você tem muito conhecimento, né, o nível de conhecimento que você tem é muito alto. Mas voltando para essa questão, para as pessoas entenderem como que essas habilidades psíquicas funcionam e como elas podem, desenvolver isso, começar a utilizar melhor a intuição, né. Dessa forma que eu Uhum. falei, sentir: "Ah, eu vou fazer isso", e sente no coração. Ah, qual que é Ó o vou Breno te dar um falando, exemplo, né. ele tá certíssimo, ó, o Breno, para conseguir fazer isso não pode ficar ouvindo muito a cabeça, tem que sentir e fazer, se pensar demais se dá para trás, é bem isso mesmo, viu, Breno? É, é isso mesmo. É o que vem primeiro, É. né. E eu sempre faço, sabe, Ju, a seguinte coisa, para gente que às vezes tem essa mente, eu sou formado em computação, né? Venho da área racional pra caramba, né? Então, muitas vezes, o que que eu faço? Eu sinto um lado e sinto o outro. Aquele que for mais fluídico, eu vou. Aquele que eu Hum. sentir qualquer tipo de resistência, eu falo assim, não é isso daqui, é aquilo ali. E isso se dá em tudo. Por exemplo, no seu caso, eu vou voltar para o Brasil, não vou? Né? Imaginar, putz, se eu ficar aqui, como é que vai ser? Deixa eu sentir meu coração se vai ser legal. Deixa eu pensar, voltar para o Brasil e sente como que vai ser. Uma outra coisa também que é super gostoso, eu li num livro, chama Para o Poder do Parapsiquismo, esqueci até o nome do autor. É um senhorzinho que até morreu já. Ele fala o seguinte: toda vez que a gente vai tomar uma decisão difícil, a gente perguntar para a gente mesmo: se eu fosse Deus, que decisão eu tomaria? O que, que eu faria? E sente o que, que faria. Porque o que acontece? As pessoas, voltando nessa questão das habilidades parapsíquicas, né? As pessoas se esquecem que são deuses na Terra. Né? Nós somos filhos do Criador, nós somos filhos dessa inteligência maior. E herdamos. Da mesma forma que a gente herdou características físicas dos nossos pais biológicos, a gente herdou um monte de coisa dele. E uma dessas coisas é conseguir direcionar a nossa vida da melhor maneira possível para a gente. Daí as pessoas vão ficar se perguntando: ah, mas como é que eu faço se minha vida está uma bagunça? Eu queria que ela fosse diferente. É que, assim, depende muito da família. Tem uma série de coisas, não é só um fato em si, mas tem um combo atrás disso que às vezes está te impedindo de ter esse tipo de acesso. E para você começar a ter esse tipo de acesso, você precisa começar a praticar. Que não adianta você, né? A Ju tem a história da natação, né? Que levou-se um bom tempo para ela se acostumar a nadar e o corpo começa a pedir para nadar hoje. É a mesma coisa. Se você começar a praticar, isso vai virar um hábito. Se você não fizer, você vai achar estranho. Ao passo que, se você não fizer, você nunca vai adquirir essa habilidade. A Juliana, com toda certeza, nada muito melhor do que 2 anos atrás, né, Ju? E melhorou, Vixe, e fisicamente o corpo melhorou muito mais do que 2 anos atrás. Né? E ela não teria conseguido isso fisicamente falando se ela não tivesse persistido, tido constância, lutando contra o próprio pensamento e o corpo para conseguir, para manter essa rotina da natação. Então é importante, né, Ju, a prática em si, né? com certeza, gente, eu bato uma das coisas que eu mais falo também, ó, conhecimento sem prática não serve para nada. Tá? Na teoria tudo é bonito, tem que fazer acontecer. E outra, isso que o Pedro está falando é super certo. Até ia acrescentar isso no sentido de habilidades psíquicas, porque quando eu comecei a treinar, que eu fiquei 2 anos lá em meditação achando que eu estava inventando coisa, eu tinha que treinar e ficar meia hora e fazer o passo a passo e visualizar os detalhes e entrar naquele estado para conseguir acessar uma frase, sabe? Era um sacrifício fazer aquilo. Depois, com o tempo, conforme eu fui praticando, fui desenvolvendo, fui trazendo a espiritualidade, fazendo parte da minha vida, hoje eu não tenho que sentar e fazer isso mais, a menos que realmente eu estou com muita dificuldade, porque minha mente macaco está agitada, que daí sim eu tenho que sentar, imaginar o passo a passo para relaxar. Mas caso contrário, minha mente, primeiro, maior parte do tempo ela está quieta,
ela é uma mente bem tranquilinha, assim, sabe, a menos que eu estou trabalhando num projeto, numa aula, em alguma coisa que ela está ali trabalhando, mas tirando isso ela é quieta, então eu escuto com muito mais clareza quando os guias falam comigo, eu sinto com muito mais clareza. Então até eu tenho saudade de quando eu comecei a treinar, porque quando eu comecei a treinar, eu comecei a ter experiências muito malucas, assim, de download de informação, de visões, de coisas, assim, que vinha e me assustava, sabe. E hoje sou eu, a sensa eu até falo para eles: "Eu tenho saudade de vocês". Assim, eu achei que eu estava ficando doida naquela época, mas hoje eu tenho saudade. A impressão que dá é que está tudo muito mais integrado. É que nem dirigir um carro, no começo você tem que ficar olhando muito espelho, e é o câmbio, são os pedais, é o mapa, é seta, é limpa-vidro, é muita coisa. E hoje, se você dirige aí há alguns anos, fica automático, não fica. Com os Uhum. guias é a mesma coisa. Então para mim, se eu quero fazer uma oração, se eu quero me conectar com eles, às vezes eu nem preciso fechar o olho para catar e me conectar. Eles falam ou eu escuto com clareza o que eles estão falando, geralmente eles não falam muito também, é uma frase. É uma sentença, um direcionamento ali. Ou eu sinto, ou se eu quero mesmo mandar uma energia para alguém ou ver algo mais específico como que tá, é sentar, fechar o olho e já tô lá direto, não tem que fazer aquele passo a passo, ficar meia hora fazendo. Mas é treino, gente, é prática, é isso que o Pedro tá falando. Tem que praticar, tem que treinar, tem que inserir na vida para desenvolver, é como qualquer outra habilidade, mesmo física, sabe, ou qualquer coisa que você queira melhorar, você vai ter que estudar, vai ter que praticar. E com o tempo você vai melhorando. Você sabe, Ju, que no começo eu praticava muita meditação. Eu meditava muito, horrores. Para você ter ideia, eu meditava 2, 3, 4, 5 vezes por dia. Por quê? Porque por causa da gangorra emocional, a meditação me acalmava. Era o único momento que eu conseguia me acalmar. Então, eu meditava. Eu sentia que o negócio estava saindo do controle, eu ia meditar. Sentia que estava saindo do controle, eu ia meditar. E isso me trouxe algumas experiências místicas, não sei dizer mais umas experiências extrafísicas. Mas agora vamos quebrar um pouquinho a perna das pessoas, no bom sentido, e explicar por que é que isso acontece, que não é nada místico, é apenas uma sintonização de frequência. Porque o que acontece? O nosso cérebro, no centro dele, tem a glândula pineal. E quanto mais você usa ela e desenvolve constância, persistência, você vai ativando ela usando a imaginação, meditando. Meditar é a melhor coisa que tem para você desenvolver bem essa abertura da sua glândula pineal. E daí você começa a utilizar a glândula pineal para sintonizar naquilo que você quer. Por quê? Porque quando a gente vai meditar, né, Ju, nessa questão das ondas as ondas de frequência das ondas cerebrais. Isso, das ondas cerebrais. Nós temos o que a gente está aqui neste momento, a gente pode chamar de um beta médio, um beta baixo, né, que é um padrão de frequência de vigília, a gente está aqui atento, mas a gente não está em alfa ou teta, que é um estado um pouco mais relaxado, onde a mente ela se desprende um pouquinho da correria do dia a dia e volta para dentro de si. Então, é aquele momento que a nossa mente dá um apagão. Então, conforme a gente vai meditando, a gente vai diminuindo essa frequência de onda. Imagina só que a onda beta são os picos, né? E você entra na onda delta, vai virando uma ondinha, na onda teta é um pouquinho mais sutil, e aí vai ficando cada vez mais sutil até ficar bem tranquilinho, né? Nas ondas gama, se não me falha a memória agora, sabe, Ju? E daí o que acontece? Quando você diminui essa frequência cerebral, você abre espaço para receber informação da espiritualidade, né? Das energias. Por quê? Porque a mente humana em estado beta é uma mente pensante, não para de pensar, tá? Tá aqui, tá pensando na conta para pagar, tá pensando no fulano, Beltrano e etc e tal, nas N questões do dia a dia. E quando você entra em estado meditativo, a mente dá aqueles apagões. É tão gostoso dar aquele apagão. Já aconteceu com você, Ju? De você tá meditando e de repente fica tudo preto? Tuf! E você sente uma Sim. paz incrível. Assim, comigo acontece, sabe? De você estar meditando, são milésimos de segundos, né? Você sente aquele breu, sabe? É como se você tivesse tudo claro aqui e acabasse a luz do ambiente onde você está e ficasse tudo escuro e você não enxerga um dedo na frente do nariz. É tão gostoso que você percebe quão silenciosamente pode ficar. E é nesse momento que as informações começam a vir. Por que começa? Não é que as informações começam a vir, a sua glândula pineal começa a captar essas ondas e você percebe.
Porque ela faz isso no dia a dia. A gente não percebe por quê? Porque a gente está em estado beta, a gente está aqui no estado de vigília fazendo as coisas e não dá oportunidade para ouvir, né? Tudo isso. Sim, e você sabe que muitas pessoas falam tanto da pineal e eu tenho certeza que ela tem a ver. Tá, eu tenho certeza que, assim, porque a pineal, ela produz o DMT, que é altamente é o mesmo é a dimetiltriptamina, é a mesma Uhum, substância que tem na ayahuasca, é conhecida como a molécula do espírito, justamente porque ela dá essa abertura, né. Quem tem experiência de quase morte, que o corpo literalmente morre ali por alguns minutos, a pineal libera DMT, então ela é altamente associada com as questões psíquicas. Agora, assim, na prática mesmo, o que eu posso dizer que eu percebi, é que tem muito mais a ver com as ondas cerebrais, estados alterados de consciência. Estados alterados de consciência e hemisfério direito do cérebro. Então, o hemisfério esquerdo, que é a nossa linguagem linear, matemática, preto e branco, e que é as coisas ali bem, sabe? Ele não é a linguagem espiritual, não fala aquela língua. O seu inconsciente, ele é muito porque essa parte espiritual faz parte a extensão da tua consciência, olha, veja tudo isso como uma extensão, camadas da tua consciência que estão no seu inconsciente. Então, quando você está em ondas alfa e teta, que é esse estado que o Pedro está falando de relaxamento mental, você começa a sintonizar no teu inconsciente e as informações vêm pelo lado direito do cérebro, que é mais simbólico. Sabe, tipo, eu tive até uma pessoa em hipnose que eu fiz a sessão, ela ficava vendo um inseto. E o inseto é o que tinha o recado para ela, depois da sessão que ela foi pesquisar e entendeu qual era o recado, sabe. Então eu vejo muito isso tanto na minha prática, como eu recebo os recados dos meus guias, quanto quando eu faço hipnose nas pessoas, como as pessoas recebem o recado dos guias, tem muito essa questão do simbólico, do imaginativo, do criativo, de uma linguagem que não é tão linear quanto o cérebro como o lado esquerdo do cérebro. Agora, esclarecendo a questão das ondas alfa e teta, gente, estado alterado de consciência, a gente passa todo santo dia por ele, tá? A gente fica inconsciente sem sonhos, que é o delta, que são as ondas mais mortas que existem. Agora, ondas beta, que é que o Pedro falou, é aqui o que a gente está agora, acordado, com a mente macaco falando. Começou a relaxar, entra em alfa. Como que você sabe que é alfa? Quando você lê um livro, quando você vê TV, que a tua mente está relaxada, focada e perde a percepção de tempo, você está em ondas alfa. Algumas pessoas sentem isso quando elas dirigem, quando lê um livro, às vezes correndo, fazendo caminhada. Várias pessoas conseguem ter insight psíquico na academia, porque está relaxado, focando na corrida, tá. Então esse é o primeiro nível, é o nível mais leve. Agora, teta, as ondas teta, elas são responsáveis pelos sonhos. Entre o dormir e o acordar toda noite, quando você estiver caindo no sono, começa a reparar que começa a aparecer imagens aleatórias. E de manhã, quando você acorda, você ainda está com imagens aleatórias no seu campo mental. Essas são as ondas teta. Ondas teta, tipo a hipnose que eu faço que dura 2 horas, por mais resistente que a pessoa seja, depois de 1 hora deitada de olhos fechados, ela está em teta. Ela pode até não querer aceitar muito bem a situação dela, mas o estado mental ela está. Porque chega, você de olho fechado, parado, o cérebro baixa mesmo. Então, nas ondas teta é onde você começa a receber imagem visual. Dos insights que você está tendo, das visões que você está tendo. Isso pode acontecer na hipnose, como eu guio as pessoas, geralmente no começo da hipnose elas veem as coisas meio escuras, daí mais tempo vai passando, mais elas vão relaxando, elas começam a ver aquilo com mais clareza, ou se você for meditar, no começo provavelmente que você está em alfa, você vai ver as coisas mais escuras, e conforme se você ficar um bom tempo na meditação, tipo 20 minutos, 30 minutos, ficar mais tempo que o teu cérebro baixa bem, aí você começa a receber imagens visuais mais claras, tá. Então, essas 2 ondas são essenciais para você acessar o conteúdo que está no teu inconsciente barra espiritualidade, inconsciente também mente macaco, feridas emocionais, coisas da infância, mas também esses lados, essas camadas maiores da nossa consciência e principalmente as ondas teta, tá. Então é isso que eu vejo na prática. Eu tenho certeza que a pineal tem a ver com isso, mas toda vez que alguém me pergunta da pineal, eu falo assim: "Olha, o que eu vejo na prática são os estados alterados de consciência". Que inclusive até pessoas fazem o xamanismo, né, os uhum. psicodélicos, justamente também por causa dos estados alterados que ele causa, que também facilita essa conexão.
Sabe, Ju, voltando para essa questão de como praticar a Luana perguntou se tem beta também. O estado Bem, beta é estado de vigília, né? A gente está em é estado de o vigília. é o que a gente está agora. É. É beta, daí tem delta, que é inconsciente total, sem sonho, sem pensamento, e o gama, Pedro, ele não é baixa frequência, é altíssima. É acima de beta, é tipo hiperalerta. O gama, ele é tipo a tua frequência divina. Sabe quando o músico está naquele estado de flow? Uhum. Que ele está presente com todos os sentidos dele, é como se o cérebro funcionasse como uma orquestra para a pessoa, quando ela faz o que ela gosta, que ela entra naquele estado de flow. É a frequência divina de cada um, mas não é uma onda baixa, é uma onda bem acelerada, mais acelerada que beta, se eu não me engano. Você sabe, Ju, que agora você falou uma coisa que eu lembrei de hoje cedo. Eu tenho o hábito de cuidar da minha energia na hora que eu acordo, não só da minha, mas da minha casa e dos meus filhos, na hora que eu acordo e antes de dormir. Ou quando eu sinto que tá meio bagunçado. E hoje de manhã eu estava cuidando da energia aqui como um todo, e teve um momento, eu acho que eu devia estar em então, estado. Como é que você falou mesmo? Gama, não é? Qual que é a onda, a frequência que você falou agora? Gama, é o Gama. estado de Gama. fluxo, é quando você está no flow, quando você Sim. muitos músicos descrevem que quando eles tocam, então, no flow, eles veem os padrões, sabe? Eles Aham. entram num estado mágico. Eu acho que eu estava em algo parecido então com isso hoje cedo, porque na hora que eu estava cuidando, parecia que foi um desacoplamento da mente concreta e da mente espiritual. Eu conseguia perceber, eu não via, mas eu sentia que parecia que eu, ego, estava de lado e eu, superior, estava aqui fazendo tudo. E tá na via, faz assim, faz assim, faz assim, daqui tá assim, aqui tá assado, vamos mexer aqui, vamos trabalhar, tem que fazer aqui. E tá, então vamos fazer isso. Depois eu fiquei pensando, ué, né? E fazia tempo que isso não acontecia Não comigo. foi não foi uma bilocação, não? Então, eu não sei. Eu não Eu sei, não Ju. tenho muita experiência com projeção astral e bilocação, mas pelo que você descreveu, parece uma bilocação, que você É, é, saiu do é, corpo, tipo, uma parte da separou, né? uhum. Mas vamos deixar isso para o assunto. Quem não sabe, eu e a Ju vamos gravar amanhã de novo, né, Ju? Ah, é? Verdade. Quem que chama a pessoa? Você conhece ele, né? Qual que é o nome dele? Pedro Ernesto? Não, não é o Pedro, é o outro convidado que eu te falei. O Chesco Carnevale, eu tenho uma É. live com ele no meu canal do Sim, YouTube. sim, eu acho que a gente vai conseguir falar mais disso daí lá com ele, que pelo que eu percebi, ele faz projeção, Ele né? faz projeção astral. Foi incrível conversar com ele, porque é que nem a gente conversou agora. Eu aprendi as coisas com um livro, eu não tenho acesso. Eu estou trancada aqui na experiência terrena, eu não tenho acesso nenhum da espiritualidade. E o Chesco, ele tem, ele aprendeu tudo que ele aprendeu fazendo projeção. É o contrário, Uhum. só que é incrível, porque tudo que eu aprendi, assim, o acesso que eu tenho, gente, não é que eu não tenho acesso nenhum, o acesso que eu tenho é em meditação. Assim, eu recebo, eu tenho experiências místicas nas minhas meditações. É isso que eu acabei de explicar das ondas teta, né? O que eu faço da hipnose dos meus clientes, eu faço comigo mesma. Então, eu consigo ter essas experiências pessoais que são bem transcendentais. Mas eu não saio do corpo, eu não faço projeção astral. Para sair do corpo e constatar, comprovar ali com os meus olhos astrais, entendeu? Que é engraçado, porque tudo que eu ganhei, recebi de entendimento, e quando você recebe uma pessoa como eu, né, você fica naquela: "Será que eu estou inventando? Será que está certo? Estou entendendo certo?". E o Tiesco, ele fala as mesmas coisas: "Somos fractais da fonte, para de terceirizar", ele dá o mesmo recado, só que ele saiu e ele constatou lá fora, então é Mas bem legal. eu acho, sabe, Ju, que além da prática que eu falei, né, de seguir a intuição dessa forma, a meditação ela abre portas. Por quê? O que que acontece? Pelo menos a minha experiência de despertar de consciência me mostrou o seguinte, que antes o meu campo energético era muito pesado. O meu padrão vibracional era muito denso, por conta de N questões emocionais. Ah, ela está perguntando se você já teve projeção, Ju. É quase eu treinei, mas nunca saí. Eu só cheguei a quase separar, mas daí eu voltava que eu tinha medo. Então, Hum. essa questão da meditação, sabe, Ju, eu acho que é um caminho muito interessante, porque por conta, como eu estava falando da minha energia ser muito densa, eu trabalhei muita limpeza energética e espiritual em mim.
né? Aquilo que eu falei no comecinho, eu acabei me especializando em caminhar obsessor e não sei o quê, magia, e nananana. Então, o que que acontece? Quando a gente medita, a gente eleva o nosso padrão vibracional. Elevando o nosso padrão vibracional, a gente sai de uma frequência densa, onde essas energias mais densas estão, e elas deixam de ter acesso a você. E com a prática da meditação, o seu padrão vibracional vai subindo. Sim, E daí eles deixam de ter acesso. É essa limpeza toda que eu falei que eu fiz, você também tem através da meditação. Quando você começa a meditar, é como se você descobrisse que você consegue colocar uma camada de teflon, né, no seu campo energético. E você meditando, você levando seu padrão vibracional, esses seres acabam perdendo conexões com você e deixam de ter acesso a você. É lógico que a gente vai subindo, vai tendo. Bom, é um outro assunto aqui também, mas conforme você vai meditando, você vai eliminando essa sujeira, né, que eu chamo de sujeira. Então, isso facilita muito essas experiências, né, parapsíquicas, né, essas experiências místicas, e auxilia muito no nosso, não vou dizer desenvolvimento mediúnico, mas ajuda muito na nossa autocompreensão, né, Ju? sim, sim. E, gente, eu falo uma coisa de obsessores, as pessoas geralmente não gostam, mas é que entenda uma coisa, que a gente tem a mania de, primeiro, terceirizar e não assumir responsabilidade, faz parte do nosso condicionamento humano, né, a culpa é sempre de alguém, a culpa nunca é nossa. Então, assim, somos condicionados a pensar dessa maneira, mas a maneira que eu vejo obsessor e mentor é igual às nossas companhias terrenas. Se você é uma pessoa que vai para academia, que é vegana, que medita, que faz ioga, obviamente que você não vai ter um amigo que rouba carro e trafica drogas. Então, espiritualmente falando, os obsessores, os seres que se conectam com a gente, eles se conectam por causa de padrões de pensamento. Então, por exemplo, você gosta de falar mal dos outros. Aí eles vão vir, vão colocar mais lenha na fogueira, vão te dar mais motivo, sabe, vão incendiar o que já está ali. Uhum. Se você, xinga a vida e acha que a vida é uma M, né, eu fazia isso, tá, eu tenho depressão, eu tô falando uma coisa que eu passei. Obviamente que vinham vozes ali que falavam: "Vai, tira a tua vida, vai, sai daqui". Eu já tinha o pensamento primário ali, entende? Então essas companhias espirituais, qualquer uma delas, elas funcionam igual às nossas companhias humanas, é encaixe, tem coisa assim afim ali. Então é bom, se você tem medo de obsessor, se você tem, trabalha nos seus padrões mentais, trabalha no seu medo, trabalha, nesses padrões negativos que te fazem mal. Você quer saber se um pensamento é padrão negativo? É muito simples, começa a falar mal de alguém, te garanto que em dois minutos você vai estar sentindo raiva. Né, você começa a fofocar, começa a olhar, a criticar as coisas, aquilo na hora altera toda a sua vibração. Então quando você começa a prestar atenção nos seus pensamentos, porque se você não falar, tá falando do mesmo jeito, não é só com a boca não, você tá aqui dentro, e você tá ruminando coisas que não estão te fazendo bem, você tá dando brecha para interação ruim. Né, Uhum. com os seres, que é o que o Pedro acabou de colocar, quando ele começou, ele teve que trabalhar no que deixava ele denso, que eram as emoções, era o campo emocional e mental que estava turbulento, é por isso que ele tinha muito dessas companhias. Mas conforme ele foi meditando, trabalhando e limpando tudo isso, as companhias mudam, não dá liga, não dá liga. E na vida humana é a mesma coisa, tipo, vamos dizer, a Juliana de 15 anos de idade, eu adorava falar mal dos outros, fui condicionada a isso, por algum motivo, acho que como o brasileiro tem essa mania, né, não sei, se eu olhar comentário na internet, faz parte da nossa cultura local. Então, obviamente que minhas amizades eram sustentáveis esse tipo de conversa, né. Uhum. Hoje que eu não sou mais assim, se eu sentar numa mesa com alguém falando mal de alguém, eu vou ficar assim, e vou mudar de assunto a hora que der. Não vou sustentar. Então, provavelmente, uma pessoa que tem esses hábitos, até tô falando de gente encarnada, imagina a espírita, funciona igual. Você não sustenta amizade. Uma Uhum. outra coisa que eu não sustento amizade, eu não tolero vitimização. Se tem uma coisa que eu aprendi com a espiritualidade, é uma palavrinha-chave que é chamada responsabilidade. Nós somos responsáveis inconscientemente ou conscientemente, um dos 2. Se você não está fazendo de forma consciente, é o teu inconsciente que está fazendo por você, ou pela programação que você recebeu, pelo sistema, nós somos responsáveis pela simulação, vida, experiência que a gente tem. Enquanto a gente não entende a nossa responsabilidade, não dá para começar a conversar, não dá para começar a melhorar.
Então, é uma das coisas que a espiritualidade me ensinou e que tem conversa que eu não sustento hoje, que é vitimismo. Quando eu começo a conversar com pessoas que, nossa, mas me sobe um negócio assim, quando a pessoa começa a culpar Deus e o mundo pelos problemas dela, eu tenho que morder a língua e sair de perto para não falar o que eu penso. Entende como não dá liga? É isso que eu tô falando, tipo, no mundo dos vivos e no mundo dos mortos, nos obsessores também, funciona assim. Não é isso que você aprendeu com a tua experiência? Sim, sabe, Ju, que isso daí é uma coisa que às vezes eu ainda brigo comigo, você acredita? Que eu fico nessa luta interna, porque a grande questão que eu falo para todo mundo é que é importante nós termos consciência daquilo que a gente está pensando. Daí você falou do vitimismo, as pessoas falam assim, ah, mas eu não sou vítima, não me sinto vitimista, né? Não me sinto assim. Mas só que você não tem consciência daquilo que você está pensando. Você está pensando no automático. E muitas vezes você Uhum, se coloca num papel de vítima de uma forma tão automática que você não percebe. Às vezes, ah, como é que está o seu padrão de pensamento? Ah, meu padrão de pensamento é bom, não é ruim. Mas às vezes ele já está num padrão negativo que você não não vê. percebe, você não vê. Assim, eu conheço várias pessoas que são assim, e às vezes eu me pego, putz, né? Mas a questão agora é consciência. Eu tenho consciência, eu falo, oh, peraí, eu tenho opção. Eu posso escolher continuar alimentando esse pensamento negativo, eu posso escolher alimentar um pensamento positivo. E você vai mudando um padrão de comportamento. De novo, para você mudar o seu padrão vibracional, para você poder desenvolver as suas capacidades parapsíquicas, é importante você ter consciência daquilo que você está pensando, mudar para uma forma positiva e ter constância, porque não adianta você fazer um dia, no outro dia não voltar a fazer. Né, que nem academia. Como é que você quer ficar fortinho? Como é que você quer nadar bem, ter uma boa resistência se você não nada, né? Então, É. Gente, muito da Matrix aqui, ó, tem algumas coisas que precisa entender da mente macaco, não estou falando consciência, consciência para mim vai até a fonte criadora, tá. Mente macaco, 95% dos processos são inconscientes e 5% são conscientes. E desses 95% inconscientes, a maioria deles foi plantado ali na infância pelo sistema, por tudo que está no mundo ao seu redor, foi plantado no seu sistema de crenças inconsciente, e esse sistema de crenças é o que vai ditar os pensamentos, que são 90% das vezes repetitivos. Mais de 90% dos nossos pensamentos se repitem no piloto automático. Ou seja, toda essa programação, a partir do momento que você chega aqui, você tem um véu de esquecimento, você esquece os outros níveis da tua consciência, né, cai meio que no esquecimento ali, num sono profundo, aí você recebe toda essa programação. Se você não embarca no caminho do autoconhecimento, essa programação vai ditar quem você é, como a sua vida vai ser para o resto da vida. Pouca uhum, coisa vai mudar depois. Então é isso que o Pedro está explicando dessa questão de não prestar atenção. Porque realmente os pensamentos eles são o Eckhart Tolle fala isso, ele fala: "A gente tem um vício que a gente nem percebe que é pensar". Porque a gente pensa e aquilo fica ruminando, você não sabe nem o que você está pensando, mas você está pensando, né. Então, o hábito de meditar em si, o maior benefício que você vai ter do hábito de meditar não é nem falar com teus guias, mas é aprender a observar o teu pensamento. Esse é o uhum, maior benefício de todos, a atividade mental tem que ser igual à atividade física. Você não vai ter saúde física se você não exercitar e cuidar da tua dieta. Não existe saúde física sem exercício e dieta, assim como não existe saúde mental sem trabalho mental, meditação. Meditação uhum. e conexão com você. Então, o principal objetivo aí, o pessoal vem com aquelas más concepções. Ah, mas a minha mente é muito barulhenta, eu não consigo aquietar. Meditação não é sobre silenciar a mente. Meditação é sobre você aprender a observar a sua mente. É você criar um espaço. Hoje, tua mente é um bolo, e muitas vezes você não escuta os guias e a espiritualidade, porque é muito barulhento e eles falam e passa batido, porque, né, imagina, é que nem jogar uma pérola ali num num chão de areia, vai passar batido, você não vê. Mas quando você começa a meditar, você começa a criar um espaço entre o observador e o pensamento. E muito do exercício da meditação seria você, observar o pensamento passar como se fosse carros numa rodovia ou nuvens, que você reconhece o pensamento e deixa ele ir. Aí vem o próximo, você reconhece e deixa ele ir, que é para você desenvolver mesmo esse observador, tá. E isso é extremamente importante, porque que nem o Pedro acabou de colocar, a gente faz as coisas no piloto automático. A gente não se dá conta. A gente só começa a se dar conta quando a gente começa a fazer esse exercício de observação. Aí você ganhando esse observador na tua mente, daí
Aí você tá feito, porque daí você consegue trabalhar reprogramação mental, você consegue acessar conhecimento da alma dos guias, orientação do que é melhor para você. Entende? O universo é mental, você precisa no momento, a maioria das pessoas é a mente que controla elas, então tem que dar uma invertida, tem que começar a desintoxicar ali, sair daquela coisa de pensamento acelerado e começar a trabalhar para conseguir ficar melhor, ficar mais centrado. É por isso que Sim, tantas pessoas hoje têm problema de saúde mental. Dá uma olhada, gente, você vê vídeo na internet, o que eles mais sabem é nome de remédio, que eu não faço ideia o que seja, porque eu não tomo nenhum, mas assim, é impressionante. Eles vão você para o remédio sabe. e não resolve o problema. E é complicado. Eu, assim, não façam o que eu vou falar agora, mas eu sou uma pessoa que foge de psicotrópico, tipo de medicamento para amortizar aquilo que você está sentindo e pensando, né? Você vira um zumbi na mão do medicamento e ainda vicia, né, Ju? Mas E não sabe resolve, não uma coisa que resolve. você falou que me chamou a atenção? Que Hum. meditação não é para silenciar a mente. E eu lembrei agora que quando eu comecei a praticar a meditação, eu queria silenciar a mente. E vou te falar que eu conseguia silenciar a mente. Mas só que na hora que eu silenciava a mente, dava aquele branco, aquele breu, naquele não branco, mas dava aquele escurão, aquele apagão, e é onde eu tinha as minhas experiências místicas, né, as experiências parapsíquicas, né? Inclusive cheguei a ser levado contar essa historinha aqui rapidinho. Uma vez eu estava nessas minhas gangorras emocionais, né, por causa do divórcio e tudo mais, e eu saí do escritório, fui meditar do lado de uma árvore que tinha, né, lá no escritório, e sentei para meditar. O barulho, tal, 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 começou a sumir da cabeça, sabe? E eu cheguei no estado de meditação que eu não ouvia mais nada ao meu redor. Daí teve um determinado momento que eu adquiri de volta a consciência, mas só que na hora que eu adquiri a consciência, Ju, eu estava numa cozinha, em uma sala que aparentemente era antigo o lugar, a construção era antiga. Não sei se você já viu em roça, né, em sítios, essas casas que tem o fogão a lenha de vermelho, aquele cimento vermelho dentro da cozinha, sabe? Não, eu lembro do fogão a lenha da minha avó, mas eu tinha tipo 2, 3 anos de idade, não lembro em detalhes absurdos, e ele não ficava dentro da casa, ele ficava fora, Então, era como uma lavanderia. dentro da Uhum. cozinha, um fogão a lenha vermelho. E o chão, para você ter ideia, os azulejos, o chão, né, o piso, ele tinha uns desenhos quadrados, sabe? Sabe quando você vê tem um piso quadrado e tinha um desenho em volta? E na hora que eu olhei para os meus pés, eu vi que o pé da cadeira era de ferro e fazia uma voltinha, que um círculozinho, sabe como faz assim? Né? E me Uhum. remeteu muito a cadeiras antigas, né? E tava, eu lembro, veio um amigo, uma pessoa perto de mim, eu não lembro de ver quem que era, mas eu sabia que tinha uma pessoa perto de mim, em pé, do lado desse fogão, e estava tomando chá. Tomando chá. Eu com a xícara de chá na mão, tomando chá, e assim, na hora que a pessoa foi falar alguma coisa para mim, a xícara escorregou da minha mão, sabe? Foi muito interessante. Na hora que escorregou da minha mão, qual que é a reação nossa? É tentar segurar. E, Voltar. e na hora que eu tentei segurar, eu voltei no corpo. Falei, Oh. gente, o que será que esse cidadão ia falar para mim? Essa xícara tinha que cair agora. Ele ia falar alguma coisa, acho que era importante. Né? Depois fiquei com isso na cabeça. Depois eu fiquei pensando, nossa, eu não estava aqui, eu estava em um lugar todo. E assim, inclusive, na hora que eu voltei, que eu abri o olho, eu demorei alguns segundos para entender onde eu estava. Porque eu não estava conseguindo entender onde eu estava, sabe? Então, de novo, a meditação, ela abre a nossa mente, ela abre essa percepção, mas aquele negócio, né, Ju? A gente tem que estar muito aberto para que isso aconteça, porque se você for com a mente muito fechada, você não vai conseguir meditar. Você tem que abrir a sua mente, que nem a Ju falou, né? Conversar, né? Usar a imaginação e deixar a imaginação fluir. Né, até o ponto de achar que está ficando louco. Não, eu estou ficando louco, eu estou conversando comigo mesmo, eu estou imaginando, e não é, e, sabe? Daí depois as coisas começam a acontecer de uma. Assim, estamos falando o seguinte, sabe, Ju? Que quando a gente entra nesse estado de imaginação, que quando a gente está meditando, vou imaginar conversar com o meu guia, com o meu mentor, com os meus guias e mentores. E a informação começa a ser trocada, a gente começa a achar que é coisa da nossa cabeça que a gente está inventando. Não é. E eles falaram para mim uma coisa muito interessante, que tem uma hora que o seu cérebro, a sua consciência espiritual, ela dá match com o seu cérebro. Sabe quando dá aquele clique? Faz clique.
E é onde dá esse clique que você fala assim: opa, eu acho que isso daqui não é coisa que eu estou inventando. Né? Então, na hora que você começa a perceber, acho que isso daqui é informação, acho que, sim, acho que isso daqui é uma informação que eles trouxeram para mim. É a hora que a sua entra em sincronia. Quem você realmente é com o seu cérebro, com quem você pensa que é. Na hora que chega nessa sincronia, você começa a falar assim: estão falando comigo, estão trazendo isso, estão trazendo aquilo, tal, e é super gostoso. Você sabe que isso me lembra, Pedro, um podcast que eu assisti de uma mulher que ela é cética também, e depois que eu assisti isso, eu falo isso para todos os meus clientes, sabe. Eu conto essa história que é para assim, pra eles entenderem que a hipnose é uma brincadeira, tem que levar na brincadeira, se levar a sério não vai dar certo. Aí ela estava contando, assim, que ela foi para um curso para aprender a canalizar, certo. E ela era cética pra caramba, tipo, ela foi atrás de EQMs, porque ela queria saber a ciência por trás das questões espirituais. Aí ela foi nesse curso, e eles foram fazer um exercício e falaram assim: "Ó, é só um teste, não é para valer, é só fala o que vem primeiro, sabe, só para vocês brincarem com a canalização". E ela parou, fez uma dupla com uma mulher, ela fechou o olho e ela começou a falar assim: eu tô vendo um louro alto, se chama Ivan, ele fuma, ele é pescador, ele é teu vô, ele morreu afogado e ele tá dando tal recado que ele sente muito que ele não disse eu te amo mais vezes para sua mãe e para você. E falou até o país, que era um outro país lá na Europa. A hora que ela abre o olho, a mulher em lágrimas, ela acertou tudo. Mas e ela mesma contando no podcast, assim: "Quando falam para mim que é brincadeira, flui, mas quando é para valer, eu não consigo", porque daí a mente, o cérebro esquerdo, lógico, racional, entra e não vai, entende? Então é importante deixar fluir. Eu falo isso para todos os meus clientes de hipnose. Eu falo assim: "Ó, não leva tão a sério, deita aí, inventa uma história para mim, se a história é real, não importa, inventa uma história que a gente vai trabalhar com isso para depois amarrar os pontos". Que é Sim. justamente isso que eu quero a criatividade, eu quero a mente que consegue acessar essas coisas, que não é a mente lógica, né. Então é legal entender isso, entender esses estados alterados de consciência, essa porta de entrada. Quando você for praticar, você começar a identificar: "Ah, eu estava vendo mais claro, estava em teta. Então foi um acesso mesmo". Você Uhum. começar a identificar melhor. Porque uma das dificuldades maiores que tem, que nem o Pedro comentou no começo, eu comentei, é discernir. É tudo tão sutil e assim, às vezes, poxa, me levou alguns anos para eu entender o que que eles falam, como que aquilo se distingue do meu ego, né. Então, como que a linguagem deles, o jeito, a vibração, e assim Uhum. vai. Então leva tempo para discernir, e é prática mesmo, gente, é o que a gente já falou aí de atividade física, meditação, tudo, é uma questão de prática mesmo para ir desenvolvendo isso. E com o tempo, que nem eu falei, fica integrado. Tipo, hoje em dia eu quase não tenho mais essas experiências místicas. Às vezes eu tenho sonhos que revelam alguma coisa, mas é bem menos do que quando eu comecei a despertar. Sabe, Ju, que essa questão de conversar com eles mesmo, sabe? Eh, no começo, quando a gente está fazendo isso, está desenvolvendo isso, uma coisa que vai acontecer inevitavelmente é você se confundir. Você conversa com um achando que é um, não é um, é outro, sabe? Isso pode acontecer. E é natural, né? Não vou dizer que é normal, mas pode acontecer. E uma coisa que eu, de novo, lembra que eu falei no comecinho? Eu gosto de questionar. Até a gente se habituar com a forma como eles conversam com a gente, até se a gente se habituar com o padrão vibracional deles, para poder. É que nem assim, se eu ligar para você agora no telefone, né, a gente está conversando bastante, você vai reconhecer minha voz. Ô Pedro, tudo bem, né? Não, né, sem olhar no número do telefone, né? Pega e atende, você vai reconhecer minha voz, o meu jeito de falar. Ô Pedro, tudo bem, tal, tal, tal. Agora, se a gente nunca conversou, eu pego o telefone e te ligo, quem que é? Ô Ju, aqui é o Pedro, lembra que a gente conversou? Ah, Pedro, não sei o quê e tal. Daí a gente começa a conversar. E a mesma coisa acontece quando a gente está conversando com os mentores e guias, né? Eles não ficam irritados se a gente questioná-los. Né? Eles Uhum, até acham bom, porque é uma responsabilidade. Nós somos responsáveis pela gente, sabe? Então, se você, por exemplo, você está meditando, ou então você está andando na rua, teve uma informação, acho que foi o meu mentor. Daí, às vezes, já aconteceu comigo. Estou falando que aconteceu comigo, não quer dizer que vai acontecer com vocês, mas veio uma informação, putz, veio isso daqui, então vou fazer assim.
e vai lá e quebra a cara. E não era o mentor, né? Era outra pessoa. Então, pode acontecer. Pode acontecer. Então, até a gente conseguir, né, identificar e perceber como que eles conversam e tudo mais, questiona, até a gente adquirir essa prática para entender, né, Ju? Gente, mas ó, o conteúdo da mensagem também entra. Eu vou contar uma história para ilustrar, porque eu conheci uma pessoa no Peru, ele não é brasileiro, por isso que eu vou contar essa história aqui, eu não estou expondo ninguém, dificilmente ele vai ouvir isso, né, ele nem fala português. Eu conheci ele no Peru em 2015 e ele consagrava muito a ayahuasca, e ele morava em Dubai. Toda vez que eu conversava com ele me falava coisas que a ayahuasca tinha dito para ele, tá. Isso que eram consagrações xamânicas, e era coisas assim, desse nível. "Ai, a Mama Aya me falou para eu escrever um roteiro de filme, porque meu filme vai ser dirigido pelo James Cameron". Sabe, quando você escuta isso, você vira e fala assim: "Ah, tá, eu primeiro, eu só tô vendo o ego, porque só o ego que dá esse tipo de orientação, Sim, né". Segundo, os guias não falam o futuro. Aí vem uma outra vez que eu encontrei com ele, falou que ia namorar não sei quem, que o pai da pessoa ia fazer não sei o que para ele. Sempre tinha previsão de futuro, sempre parecia que ele não tinha controle da vida dele, que ele tinha que obedecer o que estava sendo dito, eram umas coisas meio absurdas. Então, assim, eu cheguei a perguntar para ele, falei assim: "Tem certeza que você está falando com os teus guias?" Porque para mim não era. Para mim aquilo era ou uma entidade manipuladora, ou um ego, mas aí é que tá, você tem que ver, quando a pessoa tem o ponto fraco do ego, né, que é o ego é assim: "Eu tenho que ser melhor que os outros", ou "Eu tenho que ser uma pessoa importante", isso para seres não tão iluminados assim é prato cheio, né, óbvio. Eles vão pegar justamente no ponto fraco. Os seres sim. de luz não dão detalhes do futuro, gente, eu trabalho com eles conscientemente há 12 anos, até quando eu decidi vir para o Brasil, que eles me mostraram a direção, eles só falaram vídeos, mídia social. Eles nunca me deram detalhes do que eu deveria ensinar, que tipo de vídeo eu deveria fazer, nada. Eles só me deram uns puxãozinhos de orelha. Eles têm senso de humor, eles puxam a orelha, é uma delícia receber puxão de orelha deles. Você parece uma criança de 5 anos quando acontece. É ótimo, recebi vários já. Mas, assim, as mensagens dele também são sempre de amor, nunca pra inflar você, é sempre acolher a alma, ou quando tem outras pessoas envolvidas, não é assim: "Não, garanto o seu e se dane o resto", não. Eles sempre falam pelo todo, a situação do todo, sempre pelo bem, e é a linguagem do amor. Então, você tem que discernir muito quem que tá falando, você tem que ver quem que realmente sabe, você começa a vir previsão de morte, previsão de prêmio que você vai ganhar, previsão de como eu não confiaria. Eu não confiaria, eu já Eu dou essa dica também. de discernimento que, assim, ó, para mim não seria da luz, eu não consideraria um ser da luz. E assim, para elucidar um pouquinho mais as pessoas aí que talvez não saibam, é que assim, espiritualmente falando, da mesma forma que nós temos pessoas que fazem o bem e pessoas que fazem o mal aqui na nossa sociedade, também tem entre os espíritos, né? E assim, e não estou falando só da nossa, do plano Terra. Tô falando o extrafísico também. Existem outros seres aí, de outros planos, que da mesma forma que na nossa sociedade tem pessoas boas e ruins, entre eles também tem pessoas boas e ruins. Sabe, bom, eu não vou falar. Não vou falar que me pediu para não falar. Está tudo bem. Eu ia falar uma coisa, mas deixa para lá. Mas o que que Agora eu acontece, fiquei sabe? curiosa. Não, depois eu te falo. Na hora que a gente terminar, eu te falo. Só não na live, entendi. É que assim, como eu evito muito criar polêmica, né, eu não Uhum. gosto de ficar criando polêmica. E assim, me veio uma informação aqui, eu fui falar e me segurar. Falei: Melhor "Não não. fala, não fala". Inclusive pode atrapalhar a live. Mas assim, hã, as nossas capacidades parapsíquicas, todo mundo tem. Basta você querer praticar aquilo que você tem. Quando um outro exemplo, quando eu percebi que eu sinto a energia dos locais e das pessoas e percebo até questão de telepatia, eu comecei a praticar, praticar. Então eu entrava nos locais, deixa eu sentir a energia como é que tá, deixa eu ver a energia como é que, deixa eu ver que e chegou um momento que eu não conseguia parar de sentir a energia dos locais e me fazia mal, Ju, mas
mal, mas mal da mão tremer, eu não conseguia falar e nem raciocinar dependendo do local que eu ia. Para você ter ideia, uma vez eu fui numa pizzaria, eu não conseguia entrar. A pizzaria, ela é um ambiente mais escurinho, essa pizzaria, toda decorada com itens de fazenda, itens antigos, carro de boi, Hum. cabeça de boi, ferro antigo. Na hora que eu entrei nesse lugar e vi, eu comecei, assim, eu não conseguia falar, eu não conseguia raciocinar, porque eu estava sentindo tudo que estava rolando ali, energeticamente falando. Então, a prática vai te abrir portas, mas vai chegar um momento que você vai assim, não, eu escolho nesses momentos não sentir. Daí você começa a abrir essas suas capacidades de uma forma mais consciente. Né? Por exemplo, eu vou em shopping hoje em dia, eu não passo mal. Antes eu ia, falei, gente do céu, não vejo a hora de ir embora desse lugar. Né? Porque a gente abre o campo, você acaba abrindo o campo, né? E quando você abre Não, o campo, você tem que saber fechar nas horas certas, né? Eu abro o campo quando eu estou trabalhando em mim, quando eu vou trabalhar com os meus clientes, mas fora isso, eu mantenho ele fechado. Por que que eu vou ficar abrindo, né, o campo para ficar sentindo tudo que está rolando, né? E é ruim. Então, de novo, a prática. Vai chegar um momento que às vezes vem uma interferência, sei lá, alguém veio e fez uma gracinha, falou um negócio que não era tal. Acontece, pode acontecer, mas você começa a discernir. Da mesma forma que eu comecei a bloquear essas sensações quando eu saio de casa, você começa a bloquear também. E vai chegar um momento, eu tenho certeza, sim, vai chegar um momento, se acontecer com uma certa frequência, você vai ficar de tanto saco cheio disso, que vai falar assim, ó, chega, esse povo aqui não entra mais. Né? Daí você refina o seu canal de comunicação com quem você realmente quer se comunicar. Você já teve muitos sonhos lúcidos, Ju? quando eu treinava, eu tenho muitos sonhos, já tive na minha vida muitos sonhos premonitórios. Eu tive um recentemente até que foi engraçado essa. Eu estava pronta para deletar minha conta do TikTok, né, prontíssima. Gente, fazer mídia social primeiro que era uma conta que não estava indo, ele tinha parado em 13.000 seguidores, era uma coisa assim que eu falei assim: "Ai, sabe, não, a plataforma não favorece interação, não é uma coisa", queria deletar. Aí catei, sonhei que eu recebi R$ 250 do TikTok. Na mesma semana um vídeo meu estourou e literalmente eu recebi R$ 250 do TikTok. Recebi $40, $30, porque um vídeo chegou em 500.000 de visualizações. Aí o que eu ia deletar porque estava estagnada em 13.000 foi para 27.000. Eu falei, agora eu não vou deletar mais, né? Recebo como um aviso aí do pessoal de cima para não deletar. Então eu já tive muitos sonhos assim premonitórios, eu já recebi muita mensagem em sonho, mas quando isso acontece, eu sei, assim, eu sei que não era só um sonho, sabe. Uhum, Teve um sonho que eu tive muitos anos atrás, 2014, eu e minha mãe, a gente fumava. E eu estava com aquela voz, né: "Você vai ter câncer, para de fumar, vai ter câncer, para de fumar", só que minha mãe tinha que parar de fumar também. E ela estava com dificuldade, eu estava com dificuldade, eu sei que eu sonhei, ó, gente, foi impressionante, eu sonhei, no sonho eu entrava, eu ouvia minha mãe com traqueostomia, com voz eletrônica falando alguma coisa, na hora que eu ouvi aquela voz dela, eu soube, ela tá com câncer e tá morrendo. Aí eu acordei chorando e eu acordei no cenário, era nítido para mim, se isso acontecer eu tô full, porque se eu não passar os últimos dias com a minha mãe, ela é a pessoa mais importante da minha vida, para quem não sabe ela é um anjo, assim, eu só existo por causa dela, literalmente. Ela é a pessoa que eu mais amo nesse mundo. E eu vi assim, se eu largo meu emprego para passar os últimos dias com ela, eu tô ferrada, porque depois ela vai embora, e eu não vou ter emprego, ou se eu fico com o meu emprego, porque eu vou continuar vivendo e ela não vai, eu vou me arrepender para o resto da vida de não passar os últimos dias com ela. Eu acordei vendo o cenário, então eu tenho certeza que eu cruzei algum paralelo ali. Eu sei que uhum. eu chorei tanto aquele dia no telefone que ela parou. Eu tenho certeza que foi premonitório isso daí. Já aconteceu essas coisas com você, Pedro? Nossa, sonho premonitório. Assim, eu não gosto muito de ter sonho premonitório, porque todos os sonhos premonitórios que eu tive foram ruins. E, assim, e todos aconteceram, sabe? O Então, meu não aconteceu não, gente. Minha mãe tá bem, tá? Ela parou na época, foi tipo um e é aviso mesmo. engraçado, eu tinha o sonho premonitório e falava para a pessoa, nossa, eu sonhei mesmo que ia acontecer isso. Ai, Pedro, depois que aconteceu, você fala. É fácil falar depois que aconteceu. E daí eu comecei a falar antes de acontecer. Falar, então tá, então vou começar a falar antes de acontecer. E uma vez eu estava conversando com o meu cunhado,
E na conversa, ele falou assim: "Nossa, cara, você não tem ideia, eu acabei de lembrar agora. Eu sonhei que você morreu engasgado". E ele Não falou assim: "Ah, aconteceu, Pedro". né, por favor. Daí ele falou: "Ah, Pedro, larga a mão disso, para com isso", porque, assim, ele tinha sofrido um acidente de carro, foi lançado para fora do carro e não quebrou nada, nem um arranhão ele teve. Teve dores no corpo muscular, por causa do movimento do corpo, Uhum. mas não aconteceu nada com ele. Ficou 2 dias de observação, mas nada de nada de nada. E ele falou assim: "Ah, e outra, eu não sei nadar, eu morro de medo de morrer afogado, que morrer sem ar, né, e morrer engasgado deve ser que nem morrer afogado". Adivinha o que aconteceu com esse homem depois de não sei quanto tempo que eu contei para ele isso? Engasgou? Morreu engasgado. E Morreu mo engasgado? Você tá morreu engasgado. brincando? E eu só fui lembrar que eu tinha conversado e falado para ele no dia do enterro, que eu estava numa cidade aqui perto aqui de Paulínia, em Americana. Eu estava lá, e eu estava num ponto do cemitério e sabe quando dá aquele déjà vu? Daí visualmente dá aquele gatilho mental, daí veio tudo na cabeça. Falei: "Nossa, eu falei com ele". Então eu não gosto muito de Não, eu não tenho essas visões mas não, eu olha só recebo avisos, os é, meus são mais, assim, avisos, mais então, mas light. você sabe, eu tive um aviso premonitório no sonho, né, uma vez eu sonhei com um amigo meu de São Paulo, que foi meu gerente em São Paulo, e ele estava com um problema de estômago. E eu tinha contado para ele da história desse meu cunhado aí, ele falou assim: "Pedro, quando você sonhar comigo, você me liga e me avisa". Ele é espírita, falou: "Me liga e me avisa, Hum, porque daí eu não vou ficar, vou atrás para ver, para mudar esse negócio aí, porque". E assim, eu lembro que eu fui visitá-lo, e na hora que a gente estava conversando, eu falei: "Nossa, cara, você não vou falar o nome dele aqui, mas nossa, você não tem ideia. Eu sonhei que você estava com um problema de estômago. Então eu acho que você deveria procurar um médico para ver se você está com algum problema de estômago, se você já não tem". Ele falou assim: "Pedro, eu não tenho nada, mas você acredita que a fulana, que é uma amiga que a gente tem em comum, me ligou essa semana e perguntou se estava tudo bem comigo, se eu estava com problema no estômago também? Ela é sensitiva". então. Ele na semana seguinte ele marcou endoscopia, né, com gastro, Uhum. foi, estava com começo de como é que fala esse negócio na barriga, no estômago, com gastrite, início de gastrite. Hum. Daí ele tratou, não teve maiores problemas, só falou: "Nossa, Pedro, se você não me fala", que ele já tinha recebido a informação da outra, mas ele nem deu muita bola. Mas, Uhum. depois dele sabendo da história que eu tinha contado antes para ele, né, da história do meu cunhado, ele falou assim: "Não, eu vou no médico". Daí mudou, não foi tão trágico assim, mas assim, eh, tive várias coisas. Sabe uma coisa que é interessante, Ju? Bom, a gente está fugindo um pouquinho aqui do assunto, mas assim, normalmente quando eu estou conversando com a pessoa, quando eu estou em atendimento, para mim, eu consigo captar tudo aquilo que a pessoa viu, ou viveu, ou presenciou. É muito engraçado. Que assim, vem, né, direto na minha tela mental, vem a imagem do que foi, do que deixou de acontecer, do que não foi, do que Hum. não foi, e como a pessoa se sentiu. Isso é maravilhoso para mim, porque daí eu consigo trabalhar energeticamente a emoção dela naquele momento, e eu consigo perceber quando ela tem um alívio daquela emoção. E por que que eu estou contando isso? Porque, eu não contei isso para você, meu pai faleceu em 2010, em setembro, não sei exatamente, mas foi em 2010, num acidente de carro. E é uma estrada onde meu pai sofreu acidente, é uma estrada que ele conhecia muito bem. Gente, passou o velório e tudo mais. No dia seguinte eu peguei e fui até o local do acidente. Falei: "Não faz sentido meu pai ter perdido o controle do carro aqui e ter sofrido". Aí foi lançado para fora do carro, com os ferimentos. Se ele tivesse ficado dentro do carro, não tinha machucado nem nada. O máximo que tinha acontecido, talvez se cortar com os cacos de vidro. Mas, e o caramba, o que será que aconteceu? Daí eu fui, juro do céu, foi uma coisa tão bizarra que na hora que eu vi a cena, eh, eu tive uma ideia do que podia acontecer. Daí eu estava lá olhando, tentando entender o que que aconteceu, sem entender ainda direito, daí um amigo nosso chegou lá e falou: "Ai, Pedro, eu vim aqui também, que eu não consigo entender como é que seu pai, que anda aqui, sofreu acidente aqui", uma curva besta, Ju, uma curva besta, devagarzinho, que assim, você pode fazer correndo, que ele é muito difícil acontecer alguma coisa de errado. É uma curvinha, besta, mas besta é uma curva reta, quase que uma reta. E daí, eu falei: "Não estou conseguindo entender", precisava ver o carro dele para entender o que que rolou. E Ju, na hora que a gente achou onde o carro estava, que ele foi num ferro velho, e na hora que eu vi o carro, veio a imagem de tudo que aconteceu. Foi uma coisa muito bizarra.
E assim, eu tive até uma perspectiva de uma parte de como a visão que meu pai teve no momento que ele perdeu o carro ali. Uma coisa muito bizarra. É muito louco Nossa. isso daí. É muito estranho. É muito estranho. Mas por que que agora a questão maior é por que que isso acontece? Porque quando a gente entra no campo energético das pessoas, a pessoa se permite, né, ela autoriza isso, a gente começa a captar o ponto de vista, a experiência que ela teve. Então a gente entra naquela mesma ressonância vibracional, e essa ressonância vibracional da memória energética daquilo ali, que era recente, foi num dia, no dia seguinte fui ver, era muito recente, ainda pairava aquela energia no ambiente, e isso tudo juntou, sabe, Uhum, e formou um negócio só. Então, a gente fala de experiência mística, mas na verdade, se a gente for parar para analisar, de novo, daí entra a questão da glândula pineal, ela funciona como uma antena para a gente. Então, a nossa mente, vamos dizer, ela é uma grande antena que capta aquilo que a gente quer captar. Então, quando o meu desejo de entender o que estava acontecendo entrou na mesma ressonância vibracional que precisava, que trouxe aquela informação para mim depois, sabe? Que juntou a minha visualização do local do acidente, depois do carro, e na hora que eu vi o carro, juntou tudo e me trouxe a imagem. E se eu não tivesse visto o carro, talvez eu não teria entendido o que aconteceu. E ficou muito claro. Meu pai estava correndo? Estava correndo. Meu pai tinha o pé pesado e corria. Mas não era o suficiente para acontecer aquilo ali. Então, o que acontece é que ele perdeu um pouquinho o carro na curva, porque o carro ele foi no acostamento e o acostamento era de terra. Na hora que dois pneus entraram na terra e perdeu a aderência, o carro rodou. Né? Então, foi isso que hum, aconteceu. Que ele perdeu o carro. Mas, assim, essas experiências parapsíquicas, eu acho uma coisa muito. Parece bizarro, meio alucinante, mas eu acho super gostoso, sabe? Você ver e perceber essas coisas, né? A gente estava falando de projeção astral, eu pratico quase que todo dia técnicas energéticas para conseguir sair do corpo. Eu não estou conseguindo sair do corpo de forma consciente. Consegui algumas vezes, já te falei isso, né? Que eu consegui algumas uhum, vezes. Mas não é algo que eu estou conseguindo fazer com certa consciência. E engraçado que até os meus sonhos lúcidos, eles diminuíram. Eu não sei por quê. O que está acontecendo, o que está rolando aqui, que os meus sonhos lúcidos diminuíram também. Que, sim, todo mundo sonha. Né? A questão é lembrar ou não lembrar desse sonho. E todos os dias eu me lembrava. Nossa, eu sonhei com isso, isso, isso. Sim, eu consigo trazer detalhes de sonhos que eu tive. Né, que não foram sonhos, são lembranças de projeções astrais. Eu consigo trazer detalhes de ver a escada. Assim, eu lembrei de um agora que eu vi uma escada de terra e foi nossa, isso foi muito interessante, Ju. Eu estava num local que fizeram uma escavação, né? Fizeram uma escavação e era como se fosse um sítio arqueológico. E fizeram uma escadinha no barranco que tinha para a gente poder descer nessa escavação. Uma escadinha pequena, não é muito grande, não. A escavação também não era muito profunda. E tinha um símbolo. Eu não era um símbolo parecido, não era o olho de Horus, mas era parecido. Né? Então, eu acredito que deveria ser no Egito isso. E eu vi esse símbolo, falei, nossa, eu preciso entender melhor esse símbolo. E subi essa escadinha para ir num local para poder estudar um pouquinho para poder entender. E na hora que eu subi, foi muito engraçado que as cenas passaram, sabe quando você dá um fast forward, né? O negócio acontece muito uhum, rápido. E as coisas aconteceram tão rápido que na hora que eu saí dessa tenda, a estrada que eu tinha passado era asfalto e a região que eu tinha subido, a escadinha, estava toda fechada de tapume, sabe? Falei, gente, mas eu acabei de sair do lugar para ler esse negócio para voltar para estudar aquele sempre está tudo fechado agora, né? Foi muito engraçado isso, né? Mas de novo, a gente acaba trazendo essas informações porque a gente busca essa uhum. expansão de consciência. E essa expansão de consciência, Ju, na minha percepção, depois você vai falar para a gente aqui, ela acontece quando a gente consegue se desapegar daquilo que a gente pensa que a gente sabe, não é? Nossa, eu falei bastante, né? Também, também. Tem a questão de desapegar, tem a questão de acessar outros níveis da tua consciência mesmo, que vem esse conhecimento, vem a sabedoria, vem outras coisas, né. E vem também desfazer a programação. Eu acho que muito de expandir a consciência é você entender que você está numa matrix, numa ilusão, numa simulação,
que a tua consciência está criando coletivamente com outras consciências, mas por enquanto essas outras consciências que são donos do mundo colocaram um monte de sabotadores em você. Então, assim, você tem que desarmar isso para você entender o poder que você tem, entendeu? Entender como que funciona isso. Então, eu acho que o processo de expansão, até tô começando a dar aula agora, uma das coisas que eu tô planejando dar uma aula de despertar espiritual, que eu vou falar: "Gente, é só o começo". Despertar não resolve tudo, o despertar é só o começo de uma longa jornada de autoconhecimento, principalmente desfazer a programação mental que foi feita em você, quando você veio aqui para 3D, para a Terra. E tem Sim. uma outra coisa que me deixa até doida, né, porque o pessoal adora espiritualidade. Tipo, eu vejo nos meus vídeos. Eu posto vídeo sobre como falar com os guias, eu posto vídeo dessas coisas e estoura em visualização. Eu posto vídeo de reprogramação mental, ninguém quer assistir, ninguém quer fazer, é chato, né? Claro que a espiritualidade é mais interessante, mas o recado que eu tenho para dar é assim: não existe desenvolvimento espiritual sem desenvolvimento mental. Não existe. Não. O universo ele é mental. Não tem como você desenvolver uma parte sem desenvolver a outra. Então tem que trabalhar na tua consciência, nas tuas crenças limitantes, no teu sistema de crença, na tua criança interior, nas tuas feridas emocionais, em tudo isso que te ensinaram aqui que não é verdade. Muito do que te ensinaram aqui. Para pensar, religiosamente falando, você vem nesse mundo, você vem na igreja católica, você já nasceu pecador. Você nem nasceu ainda, mas você já é pecador. Olha a lavagem cerebral onde Sim. começa. E Sim. como começa. Entendeu? Então, assim, tem que se livrar disso. Muito se fala na espiritualidade, você passa 20 anos sendo programado e o resto da vida para desprogramar. Ô, Ju, eu vou abrir aqui para as pessoas fazerem perguntas, a gente vai continuar Vamos. conversando. Se vocês quiserem fazer perguntas, por favor, façam. Mas o que acontece? Acho que a gente vai precisar marcar outra live, que é assunto que não acaba mais, que a gente começou a falar de habilidades psíquicas, né? E Uhum. vai, é assunto que não acaba mais. E aquela coisa, sabe, Ju? As pessoas, eu percebo que elas têm sede de conhecimento, mas não sabem onde procurar. Né? E Verdade. assim, e saber onde procurar é conseguir encontrar fontes confiáveis, fontes sérias e confiáveis, Gente, sabe? eu vou dar uma dica, eu tô sempre primeiro, fontes, materiais consagrados. Materiais consagrados que venderam milhões, não venderam milhões sem motivo. Então os livros mais famosos e populares são as fontes mais confiáveis que você tem. Agora, conhecimento espiritual não está fora, está dentro. Então, um bom critério para vocês estudarem é quando você lê um livro, ou escuta uma live, ou recebe uma informação, como que aquilo cai em você? Digere bem ou não? Se aquilo ressoa com você, porque é o que eu falei antes, que eu ouvia direto dos meus guias, você não está aprendendo, você está relembrando. Você já conhece essas coisas. Então, às vezes, e outra coisa, entenda uma coisa de espiritualidade. Verdades absolutas existem, independente do que a gente acredita. Mas a gente não tem acesso a verdades absolutas mesmo, porque o nosso padrão de consciência aqui tá numa visão muito limitada. Como que a Uhum. célula vai entender como que é o corpo inteiro, né? Não vai. É difícil. Então, crenças é uma coisa que você tem, as tuas crenças têm que te ajudar com o teu sistema. E você pode mudar. Então, às vezes você pega um material, tem coisas que eu acreditava, tipo, 5 anos atrás, 10 anos atrás, que hoje eu não acredito mais. Que é passinho de bebê mesmo. Às vezes, vamos dizer que você teve você foi muito presente numa determinada religião, né, as religiões elas tocam terror de demônio, de, sei lá, arrebatamento, de tudo é do diabo, então tem muito medo ali. Óbvio que você não vai sair de um padrão mental desse e dar um salto para entender que todo mundo é luz, vai ser difícil você conseguir dar esse salto, então você tem que ir devagarzinho, entendendo, mesmo que aquelas crenças talvez lá na frente você olhe para trás e fala: "É, realmente, não faz mais sentido para mim hoje, mas na época te ajudou de alguma maneira". Entende o que eu estou querendo dizer? Às vezes um conhecimento vem, não cai bem porque você não está pronto para receber. Então vai absorvendo os conhecimentos que você está pronto para absorver, para você ir trabalhando essa expansão de consciência. E vai buscando, vai o que faz sentido para você vai absorvendo, o que ressoa com você, o que te ajuda. Cuidado com os espiritualistas que tocam terror, gente. Espiritualista que toca o terror não está fazendo diferente das religiões e do governo e da escola e do sistema terreno, tá? Uhum. Vai te manter aprisionado. Então, crenças que te ajudam a dar saltos, a expandir a tua consciência
e com o tempo você vai aprofundando, vai expandindo mais, porque você não vai conseguir sair desse estado aqui para o somos todos um e todo mundo é centelha divina, talvez não direto, talvez, não sei, algumas pessoas até conseguem, mas eu diria isso como discernimento, ver como que desce. Sim, sim. E tem, sabe, é uma coisa que é muito engraçada, é que a gente tem muito que aprender, né, Ju? Muito que aprender ainda. Mas aquilo que a gente estava conversando outro dia, chega tem, assim, é que são fases, né? A gente tem muito que aprender, sim, a gente tem muito que aprender, mas tem um momento que a gente adquire tanto conhecimento com experiência, que aquilo, para esse momento que a gente está vivendo agora, isso é o suficiente para a gente continuar lidando com as coisas. Mas na hora que surgir uma dúvida, um questionamento, a gente volta nos estudos de novo, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que é importante sempre buscar leitura, estudo e compreensão daquilo que está acontecendo com você. E para você conseguir direcionar esse seu desenvolvimento nesse despertar de consciência, você precisa despertar a consciência para aquilo que você está pensando e sentindo. Né? Quebrar esse automático. Se você não conseguir quebrar esse automático, tá lascado, né, Ju? Tem que sair do piloto automático, gente, tudo começa com questionamento, questionar, questionar, questionar. A intenção é o que move. Que o Pedro acabou de falar aqui de algumas experiências, ele tipo do pai dele, né, que ele teve a intenção de entender o que era. Com os guias é a mesma coisa, a tua intenção de conectar com os guias é o que vai te mover. Então, o poder começa aí, começa a questionar, começa a identificar e questionar. Isso daqui não tá legal, por que que não tá legal? O que que eu preciso aprender? O que que eu tenho que entender? O que que eu tenho que praticar? O que que eu preciso mudar? E assim vai. E é uma coisa de cada vez, que aquilo que eu falei, é 20 anos sendo programado, o resto da vida para desprogramar, obviamente que não vai ser do dia para noite, você vai trabalhar num tópico. Teve tópicos da minha vida que eu trabalhei 2 anos. Olha o profissional, vocês estão me acompanhando aqui, eu tô 4 anos trabalhando o aspecto profissional da minha vida profissional, desde que eu voltei para o Brasil, comecei do zero, né, uma coisa que eu nunca fiz antes, em nenhum aspecto, tô aqui 4 anos. Tem coisa que está dando certo? Tem. Gostaria de estar mais longe? Gostaria. Mas eu tenho uma visão clara para onde eu estou indo, mas está vendo como não é do dia para a noite? O tanto de limitação que eu tive que trabalhar nesses 4 anos, não queria fazer mídia social. Esses dias alguém falou: "Ah, por que que você não compartilha as coisas que você faz, os seus hobbies?" Eu falei assim: "Gente, eu sou da geração que escrevia diário em código, que era para ter certeza que ninguém ia ler. Eu não sei se eu vou algum dia ficar postando a minha vida na mídia social, o que eu como, o que eu exercito, não é da minha personalidade isso, sabe. Então, eu tive que quebrar essa trava de colocar minha cara a tapa, de começar a falar, de aprender a mexer com vídeo, várias coisas, vocês não têm ideia, uma limitação atrás da outra, sabe, que você tem que ir, e é um processo lento, não adianta, Sim, é sim. lento. É como a Joana falou, né? São muitos dogmas, né, que a gente tem que quebrar, né, essas coisas. E o mais interessante de tudo é que, de novo, desmistificando essa coisa da espiritualidade, né? É tudo mental, mental e emoção, porque tudo aquilo que você pensa, você sente, né? Não tem como você separar isso, então é tudo junto. Então, o que a gente pode falar para vocês começarem a fazer é ter consciência daquilo que você está pensando e sentindo. Que se você não. E é engraçado, sabe, Ju, porque a gente quer controlar muita coisa, né? Mas a única coisa que a gente consegue controlar são os pensamentos. E a gente realmente consegue controlar esses pensamentos, sabe? Olha, eu aprendi, mas eu tenho anos de treino. Agora, se tem uma coisa que na espiritualidade tem algumas coisas que vai mudar para quem segue o caminho espiritual. Primeiro, medo cai por terra. Medo é uma palavra que vai cair por terra, é um sentimento que vai cair por terra, e quando alguém fizer um comentário de: "Ah, eu tenho medo disso", vai te chamar a atenção na hora. Porque você vê a programação da Matrix, a Matrix adora usar o medo. Coincidência cai por terra, controle cai por terra, porque se tem uma coisa que você vai entender. Quanto mais você estreitar o teu relacionamento com os teus guias e com teus mestres espirituais, é que teu controle é zero, zero. É muito pouco, controle mente consciente. Tem uma parte da tua consciência, que é o eu superior, essa sim está no controle, mas é muito maior do que você. Aqui, com isso daqui, se você tentar ficar com as rédeas da tua vida na mão e teimar com teus guias, e acredite que eu sou uma pessoa extremamente teimosa, eu fiz isso, e eu fiz isso recentemente, tá? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Você vai ficar, não é que não dá certo, é que, por exemplo, eu voltei para o Brasil Poderia para ser mais fácil, né, trabalhar. Ju? É mais fácil você parar de resistir.
Tipo, eu voltei para o Brasil, o meu ego entrou no modo sobrevivência, porque de um salário bom eu passei para zero, eu fiquei 2 anos sem ganhar um único real, e eu comecei a ficar brava com a espiritualidade, "Vocês me enganaram, né, vocês me trouxeram para cá pra isso?" Gente, mas vocês não têm ideia. Eu comecei a ficar revoltada, daí eu comecei a atirar para tudo que é lado. Eu comecei a procurar aula de inglês, eu comecei a mandar currículo para o Oriente Médio, eu comecei a ver de abrir um ferro velho com um amigo meu que trabalha com sucata. Eu come eu fui da as sabe quando você perde energia? Ao invés de fazer o que você precisa fazer, você gasta todo o teu tempo, tua energia procurando emprego e procurando oportunidades online? Foi isso que eu comecei a fazer. Aí eu entrei num surto, numa depressão enorme, óbvio, nada deu certo, óbvio, porque não estava alinhado para mim. Eu sei que num dia, assim, eu muito para baixo, mas eu vi claramente aquilo que eu falei, eles puxam a orelha, eu xingando, brigando, não é xingando, brigando com eles: "Poxa, vocês não vão ADR básica. ajudar, vocês não vão ajudar não?" Eu, assim, indignada com eles: "Vocês me trazem de volta para o Brasil para isso, para passar por perrengue". Eu vi claramente eles de braço cruzado, assim: "A gente está esperando você parar de resistir ao processo. Se você começar a fazer o que você precisa fazer, a gente ajuda". Aí, beleza, parei, daí eu toda vez que eu me pegava tentando sair pela tangente, que seria fazer um emprego fora do que eu vim fazer, o currículo, sei lá o quê, eu me corrigi o meu comportamento, falei: "Não, não vou gastar mais a minha energia com isso, vou gastar energia fazendo os meus vídeos para mídia social". Aí mudei todo o meu formato, fui para vídeo curto e tal, perfeito, começou a dar certo. Nem um mês, comecei a ter cliente, comecei a ter audiência, comecei a falar com as pessoas. Então, gente, não adianta, mente consciente, mente pacaca, ó, altamente condicionada, ela não ajuda. Se é igual a minha, que é resistência em 1000%, vai domando a bichinha, porque realmente só piora as coisas. Se eu tivesse parado de resistir antes e abraçado o processo antes, eu não teria levado 4 anos talvez, entendeu? Teria sido mais rápido. Ju, foi um prazer Vamos lá, Pedro. enorme ter você aqui com a gente. Espero que vocês tenham aprendido bastante, o que a gente tenha trago aqui para vocês, as histórias e tudo mais, possa de alguma forma elucidar um pouco mais como que essas habilidades psíquicas funcionam na gente. É lógico que tem a questão da individualidade, né, Ju? Cada um vê e compreende de uma maneira diferente, mas o resultado é o mesmo, né? Que nem na matemática eles falam, né, que a ordem dos fatores não altera o Altera o resultado, né? produto. É. Então, a ideia é Verdade. a mesma. Então, cada um tem o seu processo, tem o seu jeito, mas você junta um pouquinho do que eu conheço, um pouquinho do que a Ju conhece, e vai trilhando o seu caminho, você consegue se ajustando, né, com o tempo. Ju, gratidão imensa pelo seu tempo, pelo seu carinho, pela disposição de estar aqui comigo. Você é a primeira pessoa que eu faço uma live aqui no YouTube, Oh, delícia! Eu que tá agradeço o abrindo, convite, inaugurando adorei o aqui. bate-papo. Agradeço vocês que assistiram a live, estiveram aí com a gente comentando, participando. Eu vi o Breno, tô vendo a Lana, vi a Sandra, vi um Thiago que fez um comentário lá para cima. Galerinha aí, ó, a Lana e o Breno eu interajo direto, todos os dias, praticamente. Então, muito bom ver vocês aqui, agradeço por participar, agradeço o Pedro pelo convite, com certeza a gente vai ter outra. Tá joia. Pessoal, gratidão imensa por vocês terem estado aqui com a gente. Um beijo enorme de luz no coração de vocês e até a próxima live.